www.radiovox.org. Então você tem que entender que nós não estamos falando aqui da pessoa. Alguns já vieram falando, poxa, você... E o amor cristão, né? E o amor cristão, e a caridade cristã? Jesus falou da outra face. Jesus falou para nós sermos ovelhas. Meu amigo, isso é tática desses esquerdistas e outros aí, ateístas, para que nós fiquemos quietos, no sentido assim de que aceitemos as mentiras proferidas pelos professores, universitários e outros promotores aí, filósofos, entre aspas, né? E tudo mais contra a igreja, marxistas culturais e tudo mais. E nós aceitemos. Isso é uma tática, obviamente, que essas mesmas pessoas que falam de que Jesus diz para nós sermos mansos e caridosos, eles se esquecem que Jesus também pegou no chicote para expulsar os vendilhões do templo. E mais, Jesus também disse, não deis pérolas aos porcos. Ou seja, obviamente que nós consideramos o ser humano, mas nós não consideramos a mentira. Eu posso respeitar o ser humano, mas não a mentira que ele omite. Ou seja, o Gregório dizer, por exemplo, me espantou inclusive que o Gregório do Vivier, ele começou de uma forma, entre aspas, correta, porque ele disse uma coisa interessante, que ele falou que, creio lá, eu expliquei no meu post que o Galileu não foi condenado pelo heliocentrismo, creio que isso, foi pelo humor. Ora, isso é uma mentira tremenda, tanto de uma forma como de outra, porque não foi nem pelo heliocentrismo, nem pelo humor que Galileu foi chamado, né? No livro Galileu na Prisão, do historiador Ronald Numbers, né, ele demonstra isso muito bem, né? Ele demonstra que os fatos foram mais complexos do que a coisa se apresenta, né? É porque esse pessoal é especialista em achatar as coisas, né? Como assim, os fatos históricos não são simples, são várias camadas, correto? São vários níveis. E quando você achata isso num nível só, tipo, unidimensional, fica mais fácil de você falar, né? Sim. É fácil você falar, por exemplo, que, sei lá, a proclamação da República foi simplesmente um cara gritando em cima de um cavalo. Ora, mas isso não explica nada, né? Então a gente tem que entender que os fatos são muito complexos. E esse pessoal aí, antirreligioso, querendo comentar de um caso que ocorreu há 300, 400 anos atrás, né? Há mais de 400 anos, isso é uma bobagem tremenda. Por quê? Você veja, no caso ali, nós estamos vivendo esse momento, desde 2006, como eu expliquei, do ateísmo militante, é uma onda de propaganda antirreligiosa muito grande. E nós, às vezes, estamos aí respondendo a peões, respondendo digamos assim, a chupinhas, né, desse movimento, mas nós temos que atacar a torre, nós temos que responder, é o castelo deles. E o que é o castelo deles? É a mentalidade, né, de onde sai, que é a torre, né, a fortaleza. Sim. Porque esse pessoal aí, tanto neo-ateu, esquerdinha, esse pessoal que fica comentando, são tudo peão. Todos peões. Nós não estamos aqui dizendo que religioso é um ser perfeito. Longe disso. Eu não estou aqui defendendo religiosos. Eu aqui estou falando de fatos e inverdades. Eu não estou aqui defendendo... Pelo contrário, eu odeio o neopentecostalismo, Edir Macedo. Eu não estou incluindo esse pessoal no que eu falo no Logos. Eu não considero eles como cristãos, para variar. Eu estou aqui falando, quando uma pessoa diz... São seitas, né? São seitas. Óbvio que são seitas, né? É porque alguns ateístas pensam que nós estamos falando defendendo só a religião contra os ateus. Não é Exato. Isso. Eu não estou fazendo isso. Nós sabemos que tem ateus extremamente decentes. Eu não estou falando de ateus, nem... Eu estou falando de ideologia, né? Eu estou falando de ideologia. Então, quando alguém me vê ali perder a paciência, falando palavreado, eu estou me referindo a ateístas militantes, não ateus. Eu sou bem claro. Então, quem ouvir, estiver agora, sejam de pessoas que conhecem meu trabalho e outros, eu não fico perdendo meu tempo com isso. No Logos nós temos um lema que é o seguinte: com ateus se debate e dialoga, mas com neo-ateus se desmascara. Então é isso que nós fazemos. Não só neo-ateus, porque normalmente esse pessoal ligado à milícia antirreligiosa ou anticristã, eles propagam a mentira de uma forma bem, né, Exato. Do marxismo. Jesus foi socialista, Jesus foi comunista. Todo mundo Jesus histórico, que eles gostam muito de falar, né? Também. Exatamente, no Logos e em vídeos eu também vou falar muito sobre isso. Eu estava agora, dei uma grande pausa no meu canal do Logos, porque eu tive que tratar do site, né? Nós estamos aí com o site no canal do Logos no YouTube. Temos no Vimeo também e tudo mais.
Mas assim, eu vou voltar aí com vídeo sobre a Inquisição, sobre as Cruzadas, né? Para alegrias de uns e tristeza de outros, porque lembramos naquele vídeo que eu respondi o Yuri lá, Giordano Bruno, e no caso, o caso de Giordano Bruno, tá? Porque aquele eu ateu, né? Olá, eu sou ateu, né? Eu falo sempre, eu falo. Pelvis de pelvis. Então nós vemos que é um absurdo, as pessoas passam uma mentira e os fãs dele engolem como verdade. Eu não entendo isso. O último vídeo que ele fez foi sobre a Igreja Católica era boazinha. Eu nem pensei em responder, foi tão ridículo, porque nem citou meu nome, com medo de me promover, né? E o canal do Logos está aí crescendo, porque nós estamos falando a verdade, nós estamos divulgando fatos, desmentindo. E quando nós desmentimos, nós irritamos os antagonistas, né? Porque Exato. a verdade irrita, a verdade choca, a verdade deixa todo mundo, quem não gosta dela, irritado. E é o que está acontecendo. Vejam bem, olha o que fazem com o Olavo. Olha o que fazem com todo mundo que realmente desmascara esse pessoal. Fazem sátiras e tentam ridicularizar, fazem red herrings, no caso que é tergiversar assunto, e por aí vai. Então, quando começam a falar de nós, em vez de nossos argumentos, é sinal que essa pessoa acabou. São zero à esquerda. Exato. Então, é aquele lema, nós sempre primamos pelo debate intelectual honesto. Mas quando vem, no caso, né, ali, vlogueiros e canais tentando atacar o Olavo como astrólogo, ou no caso, eu sou conhecido nesse meio pueril aí como Logos Vaginética, né? Esse pessoal não tem o que falar, me chamam de Vaginética. Por aí vai. Então nós vemos que acabou, já cessou, eles zero balas, acabou. Mas o medo nosso não é sobre o Porta dos Fundos, não é o receio. O receio é como a mentira, esse operandi, né? Esse modus operandi, como a mentira é mais fácil de ser transmitida. É como um meme, né? É como um meme da mentira. Porque ele é muito mais fácil de... Porque, veja, além do Porta dos Fundos ganhar, no caso, né? Eles têm patrocínio, né? Tem ali a Caixa, tem a Itaipava, tem o restaurante, o Spoleto e tudo mais, a Fiat. É aquilo que eu falei no meu vlog. Como nós reagimos a isso? Eu sou da teoria que... Alguns falaram sobre processo, sobre... Esse momento que nós estamos vivendo, que é mais fácil você ridicularizar o cristianismo, xingar, né, Jesus, ofender, com imagens e tudo mais, áudio e vídeo, é um momento que nós estamos vivendo que foi alimentado por um ódio anterior. Isso nós estamos vivendo só a erupção disso tudo. E daí para frente pode ou piorar ou acabar dependendo de nós, né? Porque como que os nazistas conseguiram fazer com que as pessoas achassem normal matar judeus? Eu pergunto, como? Como com o Holocausto, alguns alemães acharam... A gente se pergunta, como uma nação civilizada, né? Que nem a Alemanha, não é verdade? De cultura, permitir o Holocausto. Como que pôde uma coisa dessas no século XX? Eu até hoje, que eu adoro, eu sou apaixonado por história, eu custo acreditar nisso. Mesmo eu. Agora, a gente vê que é o seguinte, propaganda. Propaganda. E o fundamento disso, né? Você está falando sobre essa parte dos neo-ateus. Isso. O nazismo foi fundado a partir de seitas satânicas, né? Sim, e todo esse pessoal que se diz ateísta, na verdade, é satanista. Desse pessoal. Porque, inclusive, o ateísmo ele é amplo, no sentido que em si, ele é, entre aspas, neutro, entre aspas. Porque quando a pessoa já começa a falar militar, já começa a criar uma cosmovisão. Aí já não é uma posição neutra mais. Não existe ninguém neutro, filho. Não existe. Não existe ninguém que não tem preconceito. Eles gostam de falar que o Dawkins, esse retardo demente do Dawkins, o senil, gosta de falar que o ateísmo é uma posição padrão. A pessoa nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Todo mundo tem uma visão. Todo mundo começa a adquirir uma visão conforme vai crescendo. Isso é óbvio. Aí que nós dialogamos para ver qual cosmovisão se adequa à realidade. E nesse ponto tanto existem os fanáticos ateístas como os fanáticos religiosos. Nós não estamos defendendo nenhum nem outro. Claro. Agora, voltando só rapidamente àquele assunto do nazismo e os judeus. Sim. Aqui. É o que estamos vivendo nesse momento. Essa propaganda, tanto que o Porta dos Fundos fizeram, no caso, ridicularizando o cristianismo. Isso é só a ponta do iceberg. Porque ao ridicularizar o cristianismo, a ridicularização é a arma mais poderosa que existe. Isso é verdade, certo? Inclusive eu sou chargista e humorista, eu poderia muito bem ficar só fazendo charges e áudios, tirando sarro de ateístas e tudo. Eu não faço isso, porque eu prefiro ir no campo intelectual. Mas a ridicularização também é uma arma potente. E eles sabem disso, não é verdade? Os nossos antagonistas sabem disso. Exato.
É só lembrando os amigos da Rádio Vox, nós estamos ao vivo nessa tarde de sexta-feira, 17 de janeiro, 1h04 da tarde. Quem quiser entrar ao vivo aqui com o Emerson e comigo, o Alex Pereira e o Dante Mantovani, ligue para 11 3280 9888, 11 3280 9888, ou deixe seus comentários na nossa fanpage do Facebook. Ô Emerson, eu acho que é importante isso que você falou aí. Sim. Do preâmbulo cultural, quer dizer, todo extermínio físico, sim, o extermínio cultural, né? Sim, exatamente. E o nazismo foi exatamente isso que aconteceu. Começaram a fazer charges, começaram a fazer peças de teatro. Totalmente. Do Der Stürmer, né? Aquele jornal daquele. Exatamente. A intenção é desumanizar o que se quer exterminar. Isso. E é preciso que se fale o seguinte: esse pessoal de esquerda revolucionário que domina o Brasil aí hoje, culturalmente, eles querem exterminar a população cristã. Tá certo? Então, se você... uma coisa curiosa, né, Dante? Só para poder somar com isso que você falou, esse pessoal da Rede Globo aí, eu não vou falar que todos são que participam desse tipo de programas de humor aí que ofendem os cristãos, eles vão em terreiro de macumba, de umbanda, do que seja, e recebe caboclo, satanás, exu, o que seja. Ali é a máxima expressão da religiosidade para esse tipo de gente. Assim, inclusive o Fernando... E o nazismo, para quem não conhece, é um livro do Nicholas Goodrich, que chama-se Clark, que chama-se Black Sun. Ali no Black Sun você vai ver como foi formado a partir de seitas satânicas o nazismo. Exatamente, a seita Tule, né? Desde aí a seita... né? Esse paganismo, né? Exatamente. Então, assim, nós vemos exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Para quem está com os olhos abertos, né? Que isso não é do bom senso comum, do senso comum do normal aí. Quem está com os olhos espertos está percebendo o que está acontecendo. Nós estamos vivendo esse momento de detratação, de ridicularização, de sarcasmo do cristianismo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque isso aí vai levar a coisa pior. Com certeza. Quem pensa que é piadinha inocente, ora bolas, eu nunca me ofendo com piadas. Piadas são para reagir com piadas. Quando o Porta dos Fundos fez esse caso aí, eu, sinceramente, nem liguei. Nossa, você é insensível, você não ligou para que chamou Maria de Zero Bala? Mas podia ser qualquer Maria, eu não estou preocupado, claro que foi Maria, né? Mas a questão não é essa, gente. A questão é que nós temos que perceber o seguinte: eles nos deram precedente de ridicularizarmos aqueles que eles protegem. É isso que nós temos que perceber. Alguns reagiram com o processo, ficaram nervosos, irritados. Eu parti do seguinte ponto: nós temos que agir, no caso, falando das marcas, patrocinadores, chamando a atenção deles. Ora, quem que eles patrocinam? Pior, esse pessoal do Porta dos Fundos é tão desonesto, e lá estão ganhando aí 600 pau por mês, 600 mil por mês por causa disso, para detratar o cristianismo e outras coisas, e que eles deixam, alguns desses fãs do Porta dos Fundos reclamam, por exemplo, de dízimos, né? Reclamam de dízimos, né? Que os religiosos dão dízimo, né? 10%, né? Mas se esquece de falar que o governo e o PT, que o Porta dos Fundos é ligado, saca do brasileiro 40%. O mais, eles roubam, eles não pedem, eles roubam, né? Porque vai ser uma igreja lá, eles se a pessoa deixar de entregar o dízimo, ela não é presa, ela não é saqueada. Sim. Mas se você deixar de pagar o que o governo te extorque, o que acontece com você? Agora, isso o Porta dos Fundos não fala. Aí falaram lá, mas nós sacaneamos o islamismo, sim, nós falamos da burca. Nós falamos da burca, né? Mas a burca não é um dogma do Islã. A burca é uma coisa ridícula ali digamos, paralela. Agora, se você fala de Maomé, eu não estou aqui dizendo para ninguém fazer isso, tá? A gente é contra isso, né? Eu sou chargista. Eu podia muito bem usar a minha arte, meu talento, para detratar Maomé e o Islã. Eu não faço isso. Porque eu respeito a posição que o Islã tem. Eles não gostam que façam charges e representações de Maomé, não é verdade? Ou Muhammad, né? E eu respeito isso, eu não vou fazer. Pra que eu vou irritar os islâmicos, gente? Pra que eu vou irritar eles? Agora, como que é fácil irritar os cristãos? Né? Por que é mais fácil você... É que nem jogar sorrisal na água, né? Borbulha. Por que é tão fácil irritar cristãos? Porque cristãos, evidentemente, não vão sair com um facão cortando o seu pescoço. Eles não vão fazer isso. Agora, é fácil bater em cachorro morto, né? Fácil bater em pessoas que não vão reagir assim, né? Mas nós temos que mostrar a nossa posição. Né? Na verdade, nós temos que mostrar
que não se brinca dessa forma com cristãos, sendo mais incisivos realmente. A CNBB, que devia ter um papel muito mais duro com relação à opinião pública, a CNBB não faz coisa nenhuma, e outras autoridades que deveriam ser mais poderosas. No que a gente vê é que muitos leigos estão fazendo muito mais do que outros deveriam fazer. Né? O que puder, cada um fazer sua parte, é ótimo. Mas o que nós vemos é isso. Citando, parafraseando aquele o boçal do Che Guevara, que falou, né? Ai que endurecer, pero não perder la ternura jamás, né? Então, nós temos que ser duros, né? No sentido de mostrarmos, né? A nossa posição. Porque eles já se definiram, os nossos inimigos já se posicionaram. E eles têm toda uma estratégia também, né? Eles trabalham por uma grande estratégia. Isso daí não é uma coisa, um fato espontâneo. Não é um fato isolado, não. Isso é bem coordenado. Desde 2006, no caso do ataque às Torres Gêmeas, né, do 11 de setembro, nós vemos que isso aí começou a ficar... O Sam Harris escreveu aquele livro Carta a uma Nação Cristã, né, ou O Fim da Fé. Foi Sam Harris que basicamente começou tudo isso de uma forma mais... heterogênea no meio, né? Porque, claro, sempre teve ateus, Bertrand Russell, que esse sim era um ateu coerente, porque ele realmente emitia argumentos e críticas que são respondíveis. Já os ateístas militantes não têm argumento nenhum, eles só querem ridicularizar, promover mentiras, né? Nós vemos aí o caso Galileu, é um exemplo disso, porque quando eu citei lá no meu vídeo, eu lancei o desafio, eu falei assim, digam-me, mencionem-me um só cientista que foi morto pela Inquisição ou pela Igreja, já que o Yuri falou isso, né? O Yuri Greco, ele tinha dito que, bem claro, a Igreja perseguia cientistas, André Vessalio, Galileu, Giordano Bruno, né? Para quem escuta isso e não estuda nada, dá a impressão que a Igreja foi um moedor de carne, né? Se uma pessoa falasse lá que a fórmula da água é H2O, a Igreja cortava a cabeça, né? Se a pessoa chegasse lá e falava que, o elemento do Sol é o hélio, não sei o quê, a igreja lá matava. É verdade isso? Não é. Então, agora, se eu falo essas mentiras, podem crer que elas se espalham mais rápido que os fatos, né, contrários a isso. Então, assim, nós vemos, quando eu mencionei esse desafio, eu tive que bloquear os comentários do meu canal, porque o número de bobagens que eu recebo, vocês nem imaginam, né? Giordano Bruno, por exemplo, nunca foi cientista. Eles falam, Giordano Bruno foi morto porque ele disse que o universo é infinito, que não sei o que, ciclo, falou de outros mundos, não sei o que. E vocês percebem como isso surgiu basicamente no século XIX. Teve dois autores ali que escreveram, eu vou mencionar isso melhor no Logos, né? White lá, eles escreveram 2 livros que realmente promoveram esse mito da igreja ser contra a ciência. Né? O mito da ciência, da ciência e religião. Tudo começou no século XIX. Né? Daí por diante, esses caras aí, nos meios universitários, continuam propagando a mesma mentira. Né? Então nós vemos isso. Nesse post meu que eu respondi sobre o caso Galileu, foi um exemplo. Se eu responder mais, pode ter certeza que vão falar de mim, vão tentar falar do que... Porque eles não suportam ser desmentidos. Não é verdade? Eles vivem num mundo de fantasia, né? Se você chega... Qual que é mais fácil? Chegar a falar numa universidade que Jesus foi socialista e comunista? Ou dizer, no caso, a realidade dos fatos, né? Que Jesus, a cosmovisão cristã. Qual que vai pegar mais? Evidentemente que Jesus foi um socialista. Entendeu? Comunista. Ou nazismo era de direita, né? Por exemplo. E outras bobagens. Então nós vemos que tantos mitos, né, se passam por aí como verdades, né? Eu vou reiterar o que eu falei aqui. Não estou defendendo a Inquisição e tudo. Nós sabemos que fatos, como tudo que envolve seres humanos, aconteceram fatos lamentáveis. Mas a instituição da Inquisição, eu estou falando aqui desmentindo exageros. Então quando alguém, no caso, chega ali e comenta, a Inquisição era contra a ciência, né? A Inquisição perseguia cientistas. Ora, em quem vocês vão crer? Nessas bobagens que espalham ou em historiadores, em fatos embasados? Né? É isso que nós perguntamos. Porque há aquele ditado que enquanto a mentira já está dando a volta ao mundo, a verdade está vestindo as calças, né? Então é isso que acontece nesse momento. E é isso aí, amigos. Então, no caso, sobre o caso Porta dos Fundos, minha resposta é essa: ridicularizar os gaysistas, as feministas, os comunistas, porque eles são ridículos, né?
A gente não precisa nem fazer força, pessoal. A gente não precisa fazer força. Tenta entender isso, porque o ódio, isso que nós vemos nas redes sociais contra o cristianismo, é um ódio que está em erupção. É como a questão do... Não estou querendo comparar aqui, mas é quase como a questão dos negros na abolição. De tanta propaganda, de tanto ódio, eles erudiram. Só que o ódio provindo de quem? Dos fatos ou de propaganda? Lembram do caso dos judeus que eu falei? O que acontece? Como que os alemães acharam natural matarem judeus? Como que aqueles caras, os carrascos, ficaram tão insensíveis? Por quê? Por causa da desumanização. E quando você começa a tratar o outro como objeto de escárnio, né, você já dá precedente para ser insensível. Você perde a sensibilidade humana. Como é que um serial killer consegue matar alguém sem sentir remorso? Ele não vê como ser humano, ele vê como um objeto de brinquedo, um escárnio ali. Então é isso que estão fazendo com o cristianismo, né? Exato. Só lembrando os amigos da Rádio Vox que estamos ao vivo nessa tarde de sexta-feira, 17 de janeiro, 1h15. Quem quiser falar aqui com a gente, com o Emerson, liga para o telefone 11 3280 9888, 11 3280 9888. Ô Emerson, eu acho que é interessante a gente notar também o seguinte: a única instituição no mundo que tem um corpo doutrinário amplo e sólido o suficiente para ir contra essa revolução comportamental aí, né, que está em voga hoje, e a ponta de lança disso é o comportamento gaysista, é a Igreja Católica. A única coisa... Com certeza. Contra gay. Não contra gay em si, mas contra o comportamento homossexual. E tá na cara que esses caras do Porta do Fundo são tudo gays, são tudo viado. Vamos falar a verdade. Exatamente. Exatamente, essa distinção é importante nós fazermos para essa convenção, porque as pessoas... Eles atacam a igreja porque eles veem a igreja como um empecilho para a satisfação das fantasias deles. Com certeza, nós vemos que o ódio é tanto o ódio intelectual como o ódio emocional. Então, deixa eu só diferenciar aqui entre gay e homossexual, tá? Porque as pessoas às vezes pensam que nós somos contra os homossexuais. Não estamos falando de homossexuais. Porque homossexualidade, nós explicamos isso no Logos várias vezes, é uma tendência, nós já explicamos isso. Nós explicamos a natureza. O fato é que há uma militância e ativismo. Lembra-se daquele caso daquele casal lá que quebrou imagens, fez sadismo com imagens religiosas na Marcha das Vadias? A hipocrisia que eu achei foi o seguinte, maior, foi que as vadias disseram que não aprovavam o que aquele casal fez contra as imagens religiosas, né? Quebrando, enfiando Maria ali, ou a crucifixo no ânus do cara ali. As vadias disseram que nós não aprovamos isso. Mentira! Porque vocês viram nas fotos que essas vadias lá, essa reunião lá na Jornada Mundial da Juventude, né? Essas vadias fizeram um círculo de proteção em torno desses dois aí, do homossexual, lá, de um cara lá e de uma mulher, uma lésbica. Ora, se fizeram um círculo, é porque estavam protegendo, correto? Eles estavam protegendo aquele ato de vandalismo. Aí depois vieram nos jornais falando que estavam contra. As vadias sempre foram contra o cristianismo. O feminismo sempre vai ser contra o cristianismo. Agora, é exatamente isso, o ódio ao patriarcado, o ódio às instituições. Por exemplo, do Vivier termina o texto boçal dele lá falando que como a igreja deveria reagir. Vocês estão acompanhando? Ele é um grande catedrático, então. Ele termina a boçalidade mental dele lá dizendo como a igreja deveria reagir ou agir, falando que a igreja deveria ordenar mulheres, que a igreja deveria não sei o quê. Fala um monte de ditames dele lá. Agora eu pergunto, o que esse mané tem de falar da igreja? Quem que esse cara tem? O que esse cara é? Ele nem é religioso? Então o que é ele? Agora, se vai você lá numa marcha gay, numa parada gay, tentar ou falar de Jesus para eles, ou tentar falar de preceitos, princípios cristãos, eles vão te incinerar. Agora, é interessante, esse pessoal se acha no direito de falar como os cristãos devem se portar, né? Mas se você for definir, explicar no caso, que ninguém está impondo. Por exemplo, eu nunca fui a favor da teocracia, mesmo na Idade Média, isso deve se notar. Nunca a igreja quis impor teocracia. Os ateístas vão agora ficar irritados com o que eu vou falar. Eu não estou nem aí, porque os fatos são comigo. A igreja nunca impôs uma teocracia, tá? Isso é outro assunto, eu já expliquei várias vezes isso também, vamos explicar. O fato é o seguinte, mas nós vivemos uma ditadura do humanismo secular.
isso que nós vemos no caso dessa militância, ativismo, é só a rapa do tacho, filhos. É só, os peões do tabuleiro. Então nós temos que tratar com a raiz disso tudo, né? Que desde as universidades, desde a mentalidade de quem aparentemente deveria ensinar, que na verdade as universidades viraram um centro de ideologia, né, de formação do que educacionais, né? Não é à toa que as universidades brasileiras estão fora da lista aí das melhores, porque exatamente passou a um paulo freianismo, né, de metodologia, né? Então nós vemos que isso é perigoso, porque deformam tanto as pessoas, uma lavagem cerebral que nós vemos aí, que é uma militância antirreligiosa, né? Eu não estou aqui querendo encobrir fatos. O Dante aí falou uma coisa, verdade mesmo, porque a igreja é a única força moral coesa com os cristãos, claro, todas as pessoas de bem, contra esse movimento revolucionário, né? O ativismo gay, né? Que é extremamente antissocial. Nós temos que entender uma coisa, gente. Nós não estamos aqui detratando pessoas, estamos expondo fatos. Porque essas militâncias, né? LGBT, né? Feministas, são extremamente antissociais, são contra a ordem instaurada. Porque a gente tem que perguntar o seguinte: como que nós chegamos aqui até agora como sociedade, né? Qualquer pessoa básica estudando ciências sociais vai saber isso. Nós estamos... É imprescindível essa ordem cristã no Ocidente. A família, né? Exatamente. Eles são como cupins. São como cupins. Porque eles querem exatamente detratar. E como que eles agem isso? Dentro de uma forma na universidade, né, nas universidades, como no meio popular, que é o caso do humor. Você xingando, chamando a Bíblia de Bíblia, Jesus de Jesus, ou evangélico de Evangelho, católico de apelidos, você começa a fazer uma propaganda de ridicularização em massa. Que as pessoas, o povinho aí, que já não é tão intelectual, estuda tanto assim, vai levar a sério. Curiosamente, eles levam o humor do Porta dos Fundos mais a sério do que fatos históricos verídicos. Né? Porque se você chama Jesus nunca existiu, Jesus foi um mito. Olha o caso do Zeitgeist, que é uma porcaria só, né? O Zeitgeist, por exemplo. Jesus nunca existiu, Jesus nunca foi citado por historiadores, aquelas bobagens e asneiras que a gente vê de sempre dos ateístas, né? Então, nós vemos que é um ativismo, sim, é um ativismo. Eu nunca disse que ateu tem que ficar quieto. Ora, bolas, ateísmo é uma posição tão natural como ser cristão, ou seja, todos nós temos argumentos e debates. Agora, quando a pessoa começa a inventar mentiras do outro lado, né, aí já a coisa muda de figura. Quando eu, por exemplo, digo, os maiores genocídios, vocês veem, por exemplo, aí, o pessoal fala, a igreja, a religião, né, causou as maiores mortes e guerras na humanidade, não é verdade? Nós vemos aí o pessoal disseminar essas mentiras, correto? Mencionando esses fatos aí. Essas alegações, né, no caso, né? Então, nós vemos que as alegações são mais fáceis de serem passadas, né? Quem nunca ouviu isso, né? Eu creio que vocês já ouviram muito sobre isso, que a religião foi causa das maiores guerras, né? Claro. Causa dos maiores genocídios da humanidade. Mas eu nunca vi uma pessoa mencionar que os maiores genocídios, na verdade, foi do século XX, né? Entre outros, porque o século XX chamado era pós-iluminista, né? Uma das maiores asneiras que eu já ouvi recentemente foi o eu ateu mencionar que nosso senso de liberdade, fraternidade, igualdade, vieram da Revolução Francesa. Rapaz, eu não sei nem como eu pude vomitar tudo que eu comi nos últimos 2 dias depois de ouvir isso. Falei, que curioso, né? A Revolução Francesa nos deu o sentido que temos de liberdade, igualdade, fraternidade? Desde quando você sabe que as ciências econômicas, o direito constitucional, o direito foi, no caso, desde antes, muito antes, patrocinado pela Igreja Católica, e vem me dizer que a Revolução Francesa... Então assim, aí, no caso, quando eu mencionei que nenhum cientista foi alegadamente morto em nome da ciência pela religião, pela Igreja, pela Inquisição, você pode dizer assim, não sei, em termos, aí você vê que na Revolução Francesa 5 cientistas foram mortos por secularistas da Revolução, né? Entre eles o Antoine Lavoisier. Eu mencionei isso lá. Agora, é claro que a gente pode dizer que foi morto pelo ateísmo e contra a religião.
É verdade, mas o fato é que foi morto um cientista católico, que é o Lavoisier, correto? Por secularistas, anti-religiosos. Agora, alguém vai negar que a Revolução Francesa não era anti-religiosa? Claro que alguém vai invocar aquela questão do terceiro Estado, da monarquia. É um assunto complexo, realmente. Eu não quero aqui estender o assunto. O que nós estamos falando aqui é sobre ativismo anti-religioso. Então nós vemos que tudo isso tem uma origem, tudo isso vem de trás, vem de um ódio exacerbado. O que nós vemos, o neoateísmo não é um movimento intelectual, né? O ativismo feminista não é, isso tudo não é um movimento intelectual, é um movimento psicótico social, pode dizer assim, porque nunca se vão mencionar uma autocrítica, né? Nunca vão fazer uma autocrítica, né? Nunca vão falar, por exemplo, que nosso lado também cometeu barbáries, né? Nosso lado também cometeu atrocidades, né? Não, nunca vão mencionar isso. É mais fácil você tacar na igreja para desmoralizá-la do que falar do lado deles, né? É isso aí. Com certeza. Dante? Lembrando que estamos ao vivo agora, aqui na Rádio Vox, nessa sexta-feira, 1h25. Quem quiser pode falar aqui ao vivo com o Emerson, com o Dante, pelo telefone 11 3280 9888, 11 3280 9888. Exatamente. Então, no caso aqui, né, no caso, finalizando, sem estender tanto, sim. caso Porta dos Fundos, que não tô levando eles aí em consideração, eu não gosto desse tipo de humor, pra mim, eu não gosto do Felipe Neto, não gosto. Eu gostava no começo de algumas coisas, quando falava sobre dublagem lá, é humor. Mas o problema é quando eles juntam e começam a falar de religião. Aí a merda junta com a bosta. Desculpa a expressão, tá? Me perdoem a expressão, mas o fato é esse. Porque esse pessoal não tem capacidade para fazer uma distinção simples, uma coerência para tentar falar sobre um fato que eles não têm domínio. Porque quando você começa... É tão propagado no senso comum sobre a Inquisição, cruzadas, a gente chama de lendas negras, né? Coisa assim, tá tão imbuído no meio popular... Se você pede, por exemplo, uma fonte, eles vão citar o quê? Ceticismo Net, Ateia, Sou Ateu Brasil, Liga Humanista. Enfim, isso não são fontes, porque se você for também neles, eles não vão dar fontes. Vão dar coisas que outros repetiram. Então é efeito papagaio de pirata, né? Porque um vai repetindo o que o outro fala, né? Vai repetindo, né? O objetivo é única e exclusivamente o quê? Detonar a igreja, detonar a instituição, os princípios cristãos na sociedade. Porque se nós vemos ali que a família, que é um núcleo, né, um núcleo tão vital, né, a instituição que uma das instituições que a igreja mais defende, que é sagrada a família, né, a família nuclear que eu estou falando. E nós vemos que esse pessoal rouba conceitos cristãos, né, eles roubam mesmo, eles sequestram, porque não são deles. Quando eles falam casamento gay, né? Falam sobre outros termos e tudo mais, estão sequestrando termos que advêm na Constituição, que só considera homem e mulher, né? Isso aí, no caso, é atribuído à sociedade, só existe. É claro que sempre vai haver homossexuais. Ninguém está querendo acabar com o homossexual aqui. É simples de entender. A questão é outra. A questão aqui é muito mais ampla do que uma questão puramente religiosa e homossexual, ateísta, socialista. Não é isso. A questão é que, se por um lado nós estamos explicando que a situação tem várias camadas, eles querem transformar a situação num simplismo. Esse é o fato. Enquanto nós dissemos assim, poxa, gente, vamos com calma, a questão é muito delicada, devemos tratar assim e tal, e tal, e tal. Aí eles vêm falando, não, a igreja é homofóbica, os cristãos são homofóbicos, os cristãos são intolerantes, que não querem convivência com o homossexual. Ninguém disse que a homossexualidade é antinatural. A Bíblia não diz que, por exemplo, a homossexualidade é antinatural. A Bíblia diz que a prática é pecaminosa. E eu tenho todo o direito de achar que é. Quem vai dizer? Ora, bolas, entendeu? No caso, a Bíblia não diz simplesmente declarando de uma forma autoritária que a prática homossexual é errada. Há todo um contexto complexo nesse meio. Mas esse pessoal, eles não são os guerreiros da liberdade, eles querem o máximo da expressão da liberdade na Terra, e eles querem fazer essa ditadura da opinião. Você não pode ter tua opinião, então? Evidente, porque a única liberdade que eles querem é a liberdade de proclamar fraudes e mentiras e nós ficarmos sendo taxados de homofóbicos ou intolerantes quando vamos respondê-los.
Então nós vemos assim, no caso, veja, esse caso aí é um exemplo. Nós estamos citando aqui vários exemplos. Eu fui lá, muito desde o Porta dos Fundos, falei do caso do Vivier, mas o caso são várias frentes. Então, por exemplo, o caso desse ativismo gay. Se você responde, acho que você é homofóbico. Eu acho que você odeia gays, né? Além desse pessoal ter um péssimo entendimento de grego, né? Que homofobos não tem nada a ver com odiar, ou no caso, quer dizer, não tem nada a ver com você emitir opiniões contrárias à prática homossexual. Medo, né? Aí é um medo mórbido, né? Tem phobos e deimos, né? Medo e terror, em grego. Phobos e deimos. Então tem nenhum deles. Se eu critico a prática homossexual, eu não tenho ódio homossexual. Eu estou emitindo uma crítica. A questão que não é simples assim. É toda uma ideologia. Vem desde a escola de Frankfurt, sabe? O Gramsci. Eles já sabiam disso. Então nós estamos aqui, as pessoas de bem, todos os conservadores, pessoas de direita, como também tem ateus conservadores e tem ateus anti-abortistas, tem pessoas de bem em todo lugar. A questão é que nós estamos com uma luta ideológica, mas prática também, no dia a dia. Eu não estou falando, nunca falei aqui de atacar ninguém, nunca falei de atacar pessoalmente ninguém. Nossos objetivos são puramente ideológicos. Se eles propõem uma destruição, calúnia da igreja, eu tenho o direito de me defender. E defender meus princípios, que são os princípios basilares da sociedade. Né? Nós nunca queremos acabar aqui com o homossexual, queremos acabar com o ateu. O que é isso? É uma sociedade livre. Todo mundo tem direito de viver aqui. Agora, quando você, ateu, quando você, homossexual, começa a partir para o ativismo, aí nós temos direito de responder. E aí, chamarmos de homofóbicos, chamarmos de intolerantes, é uma baita de uma desonestidade, né? Porque eu nunca quis aqui acabar com liberdade de ninguém. Nunca falei que ateu não se pronuncia, ou qualquer outro tipo de gente, muçulmano. Gente, é uma sociedade civil, laica, livre. Não é verdade? Nós temos... Agora, o que os esquerdistas não suportam é o debate. Eles não suportam a serem respondidos. Vejam lá no meu post lá sobre o Gregório que eu postei anteontem. É um exemplo. Eu fui taxado de intolerante, falaram que eu estava falando que o do Vivier não tinha humor. Ora, bolas, eu não tô nem aí pra esse cara. Tô me lixando pra esse Porta dos Fundos, eu não gosto deles. Agora, quando a pessoa emite uma opinião, certo? Emite uma alegação, ora, bolas, ela tem que provar o ônus da prova, né? Ela tem que provar se é verdade. Não é verdade? Não é isso? É claro. Ela tem que provar. Ora, bolas, falem pra mim se a igreja não é a instituição mais odiada na face da terra atualmente. É sim. Os cristãos são os mais perseguidos atualmente. Então, nós vemos exatamente isso. Eu já falei, se eu quisesse fazer charge sobre o Maomé, fazer charge sobre gays, simplesmente detratando, aí, né, eu seria o odioso, o intolerante. Mas quando esse pessoal aí, humorista, no caso, fazem sarcasmo contra o cristianismo, eles são aplaudidos. Isso é liberdade de expressão. Que liberdade de consciência. Como bom que o nosso país é livre, né? Quer dizer, inventar inverdades e ridicularização contra os cristãos pode. Mas quando nós formos responder, aí nós somos errados. Que negócio é esse? Que inversão é essa? Né? Então nós vemos que esse pessoal age à base da censura, né? De tentar nos calar. Nós lembramos que aconteceu na Guerra Cristera, né, no México, né, em 1929, por ali, né? Sim. Na Guerra Cristera, que nunca você vai ouvir um ateísta falar sobre isso. Nunca. Você vai ouvir ateísta falar sobre Inquisição, Cruzadas, mas nunca vai ver ateísta falando sobre o genocídio do século XX, a Guerra Cristera, né? Que os cristãos foram perseguidos e chacinados por ateístas. E não é por motivos políticos apenas, sabiam? Não são por motivos puramente ideológicos ou políticos. É simplesmente porque eles sabiam que a igreja é o maior obstáculo às propostas deles. Né? E por isso que eles têm ódio disso. Né? Então, quando você vê, por exemplo, esse pessoal idiota aí pedindo ordenação das mulheres, aí, a igreja ordena mulheres, a igreja ordena gay, a igreja faz isso, a igreja libera o anticoncepcional, a igreja libera a camisinha. Mas peraí, se eles nem são cristãos, por que eles querem dar palpite? Né? Se eles não estão nem aí com a igreja. Será que eles dão a liberdade de a gente ir lá no Partido Comunista Brasileiro, aí no Brasil, e falar, vamos fechar essa porcaria aqui? Eles não dão essa liberdade não, né? O PT, vamos fechar essa droga aqui?
essas agências de crime, né? Porque, na verdade, eles extorquem do Brasil. Eles não pedem, eles extorquem. E o Porta dos Fundos tem patrocínio deles. A Caixa Econômica tem. E enquanto eles ridicularizam os cristãos que pedem dízimo, eles não falam que eles roubam do brasileiro. Os próprios cristãos que veem o Porta dos Fundos dão dinheiro para eles xingarem Jesus. Exato. Cara, que mundo louco é esse? E eles querem ter toda a razão do mundo, porque eles estão na corrente de poder do país, né? Do país que é socialista e comunista. Exato. O Porta dos Fundos, eles tiram parte o seu dinheiro, de todos os brasileiros, para fazer vídeos para sacanearem Jesus. Agora, se eu for lá pro meu site pedir doação, pedir apoio para manter o site que fala a verdade, que expõe fatos... Você tem que comprar livro, estudar... Aí eu sou o explorador. Eu sou eu sou taxado de chupa-chupa, de explorador. Aproveitador. Entendeu? Olha o caso lá do Genuíno, o bandido. Que a família tá juntando dinheiro para libertar um bandido. Exato. Enquanto que os cristãos têm que pedir doações e apoio para manter, para falar a verdade, para ser cidadão honesto, os bandidos, aqueles que falam mal de Jesus, que xingam, tem apoio financeiro do Estado. Já não basta o que eles roubam lá no governo. Exatamente. Então a incoerência dos ateístas. Entendeu? Eles xingam os cristãos, falam que são... mesmo que eu não concorde com o Edir Macedo, que a gente sabe que são mercenários declarados, mas não estou defendendo nem o Macedo nem o Valdemiro, o Santiago e outro. Mas eles falam, os cristãos pedem dízimo. Só que o Porta dos Fundos arranca dinheiro dos brasileiros. Porque eles têm apoio do governo. Né, da Caixa Econômica Federal, que é 40% da renda bruta. Exatamente. 40%. E a última novidade da Caixa Econômica, que foi lá e rapelou a poupança da galera aí? Nossa. O quê? Foi quanto? 700 milhões, né, Dante? Eu não lembro quanto foi. Mais de 700 milhões aí de dinheiro roubado do povo. A Caixa Econômica encerrou ilegalmente aí. Nossa. 50 mil contas poupança aí. Efeito Collor, né? 700 milhões. Não, agora. Sim. Não, então, é um tipo de efeito Collor, né? Roubar poupança, né? Então nós vemos o seguinte, que é evidente que eles não vão falar, né, contra, fazer essa... As sátiras que eles fazem contra isso é leve, comparado ao que eles fizeram contra o cristianismo, né? É bem leve. Alguém vai falar, por exemplo, o Islã, né? Eles zoaram a burca. A burca não é um dogma do Islã. Agora, outra coisa, ora bolas, sabe como é que eu chamo isso, pessoal? Sabe como é que eu chamo isso? De ateísmo seletivo. É um ateísmo seletivo por quê? É um ateísmo só com o cristianismo. Exato. A rixa dessas feministas... É anticristianismo mesmo, né? Vamos... e quando for... Resumindo, né? E quando vai falar de outras religiões, aí generaliza tudo pior ainda. Fala que as religiões são as maiores fontes de genocídios, as maiores fontes de mortes, as maiores fontes de ignorância, de anticiência. Ora bolas, peraí, como é que pode uma coisa dessa? A ignorância. Se o século XX é a chamada era do iluminismo, né, pós-iluminista, deveria ser todo mundo esclarecido, né? Foi uma das eras mais burras que existiram, porque nós vemos aí que, além de ter a guerra cristã, perseguição contra cristãos, o nazismo também perseguiu religiosos cristãos, né? Testemunho de Jeová e outros pela sua ideologia, cristãos. A União Soviética. Então, você dizer que tudo isso foi puramente por motivos políticos é de uma desonestidade bizarra, né? Tem que ser muito idiota, burro, para falar que... Mau caráter, né? Mau caráter, para dizer que, por exemplo, o Stalin destruiu igrejas por motivos políticos, porque era, por favor, né? Poxa, olha o Lenin mesmo afirmou que o ateísmo é a raiz do comunismo. Eu não estou falando que todo ateu é comunista, hein? Peraí. Eu estou dizendo apenas que não tem como você ser comunista e não se harmonizar com o ateísmo. Não dá para ser comunista cristão. Não dá para ser socialista cristão. Não dá para ser espírita cristão. Não dá para misturar água com óleo, ou, entendeu? Ácido com água. Não dá. São coisas incompatíveis. Então, quando nós vemos que o cara tentar harmonizar o leninismo, né, o marxismo, o comunismo, o socialismo com o cristianismo, não, é impossível, são incompatíveis, né? E isso é pela massa aí, no caso nós vemos a massa aderir a essas coisas, né? Essa mentalidade, né? Uma mentalidade destrutiva, né? No caso ali, então, por que esse ódio da igreja, né? Nós vemos até, no caso, quanta gente aí quis trazer o discurso do Papa, aí, né? Do Papa Francisco para o lado deles, né? Dizendo que ele libera o aborto, não sei o quê. O Papa fala uma coisa,
a mídia já toma por outra, né? A mídia já exagera. O Papa liberou, né? O Papa permitiu, né? Casamento gay, é tudo. Tem que entender uma coisa: a igreja, o cristianismo nunca muda, nunca vai mudar. Nunca vai. Na eternidade, né, cara? Como vai mudar? Nunca vai haver ordenação de mulheres, padre, sacerdote. Nunca vai haver. Não tem como. Então nós vemos que o mundo passa e a sua podridão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo, ele é mutante, ele é mutável, né? É claro que a igreja, ela tem que se adequar às épocas, né? A gente não está falando aqui, dogmas não mudam, né? Dogmas são inalteráveis, né? A encarnação de Cristo, a virgindade de Maria, são dogmas, né? Eles não mudam, certo? Agora, há disciplinas que podem mudar. Existem dogmas e disciplinas. E isso o povão não entende, correto? O que eu chamo de povão? Eu estou chamando o povão é aqueles ativistas antirreligiosos. Olha o caso do Galileu ali, por exemplo. Teve um cara ali no meu post que ficou falando que você não sabia que em 1616 um decreto da Congregação do Santo Ofício disse que o heliocentrismo era heresia, né? E está descrito lá mesmo, nesse decreto, correto? Quem está acompanhando aí sabe do que eu estou falando, certo? Agora, eu provei o seguinte, que essa decisão desse concílio não foi oficial da igreja. Por quê? O Papa não deu aprovação dogmática. Se o Papa não afirma, se o Papa não assina, acabou, filho. É uma decisão local, que inclusive depois foi editada e não continha a palavra heresia. Ou seja, para a loucura dos odiosos da igreja, o heliocentrismo nunca foi declarado heresia pela igreja. Porque até a época de Galileu, tanto o heliocentrismo quanto o geocentrismo como o heliocentrismo não tinham provas para eles. Os dois estavam amplamente em investigação, né? E a igreja foi bem mais racional do que o Galileu nessa parte, em pedir para ele calma. Tá entendendo? Então, eu estou falando aqui do exemplo de outras coisas também nesse sentido histórico. O cardeal Bellarmino, né, pediu para ele calma. Agora, o que eu mais me divirto é ver esse pessoal falando que Galileu ficou preso, né? Teve prisão perpétua, né? Pensa que ele ficou no calabouço, né? Ficou amarrado, né? Ficou ali numa prisão. Não, gente. Então, o que eu acho incrível, eu pergunto para qualquer cientista, qualquer físico, qual foi o maior livro de Galileu? Qual foi? Foi o Ensaiador? Foi o Diálogos dos dois sistemas máximos do mundo? Não foi. O melhor livro do Galileu foi sobre as duas maiores ciências. Ele falou da física, né, da astronomia. E onde ele escreveu esse livro? Ele escreveu entre aspas, prisão. Quer dizer, os ateístas, além de mentirem, né, não falam que ele escreveu o seu melhor livro com o apoio da igreja. Por quê? Será que quando ele escreveu esse livro lá, né, no palácio do arcebispo lá, será que a igreja cortou a cabeça dele, queimou o livro? Não! O livro foi perfeitamente liberado, impresso. E esse livro é o que mais influencia hoje a física atual, certo? Então, a mentira é muito fácil de ser propagada, né? Nós vemos que, mas não resiste aos fatos históricos. Então eles transformam a questão complexa do caso Galileu, do caso dessa época, em um caso tão simples, né? Parece que foi assim, tipo, a igreja de um lado, Galileu é a ciência do outro. Não foi assim tão Parece simples. que Galileu estava vivendo na União Soviética de Stalin até, né? Eles fazem de um jeito assim que... Daí ele foi lá pro Gulag, sofreu pra caramba, congelou lá no sul da Sibéria. Para a mente do normal, do senso comum, cria na mente deles uma imagem de que, poxa vida, né, a Inquisição era anticientífica. A Inquisição, gente, para começar, a Inquisição só julgava casos religiosos, casos de investigação. Eu não estou aqui justificando tudo, eu não estou falando que tudo foi... Não, mas veja bem, as mentiras que esses ateístas falam são bem notórias. Ou seja, se por um lado a Inquisição teve exageros e erros, evidente que teve, mas não foi isso que os ateístas falam que foi anticientífica. A Inquisição nunca teve por objetivo perseguir ciência. A dissecação humana já era permitida desde o tempo de Leonardo da Vinci. Eles fazem mitos lá. Gente, o André Vessalio, por exemplo, né? Ele, inclusive, eu provei no meu vídeo lá, ele não foi morto pela Inquisição, ele foi morto, ele estava voltando uma viagem, nada a ver. Então, gente, é o meu conselho. Leiam bons livros, se informem melhor.
Procurem boas informações em vez de sites desses vlogueiros aí, psicodélicos ateístas, que não trazem informação nenhuma, né? Eu ateu, né? E por aí vai outros, que só trazem realmente uma propaganda. Deformação deles, né? Em primeiro lugar, né? Uma deformação gente, olha, existencial. eu vou falar muito sobre a questão da evolução, da questão da teoria da evolução. Gente, para começar, não há tantos problemas sobre isso. Essa oposição ciência e religião, vou reiterar aqui, não existe. Não existe. Quem propaga disso, eu vou citar Einstein aqui, não entende nem da ciência nem da religião. Então não existe oposição, porque as duas têm campos diferentes. Se a ciência, por exemplo, desmentisse um dogma da igreja, aí haveria uma luta aí, correto? Haveria uma oposição. Mas em nenhum ponto a ciência desmente a religião e nenhum ponto a religião desmente a ciência, correto? Por quê? Somente alguém que tem uma visão literal da Bíblia, extremamente fundamentalista, no sentido assim, literalista, por exemplo, a questão do Gênesis. Eu não estou dizendo aqui que Adão e Eva não existiram, ou que não é nada disso. Isso é tem um dogma. O que eu estou querendo explicar é que a boa ciência não vai contra a religião, só a má ciência. Entendeu? Assim como a má religião é que vai contra a ciência, e não a boa religião, correto? Porque a igreja, a revelação, ela jamais tem medo das descobertas científicas. Porque as descobertas científicas somente têm por objetivo o mundo natural. A ciência não tem por objetivo dizer que Deus não existe, correto? A ciência não tem por objetivo dizer, por exemplo, que os dogmas religiosos estão infundados, certo? Não tem por objetivo. A ciência tem o seu domínio no mundo natural. Ela tem limites, né, óbvios, né? Ela tem fronteiras. Agora, quando... Acompanha aqui comigo, só para terminar também. Eu não sei o tempo, no caso do rádio, mas do programa. Não, estamos aí, ao vivo. Quem quiser entrar ao vivo aqui agora, falar com o Emerson, com o Dante, ó, 11 3280 9888. Pode ligar, pessoal. 11 3280 9888. Eu adoro interagir com o pessoal aí, né, no caso, né? Quero ouvir a opinião do pessoal também, porque é o seguinte, vejam bem, o caso do Dawkins, né? Quando o Dawkins escreveu o livro dele lá, a porcaria do livro dele, do Deus no Delírio, que ninguém leva a sério, né? Nem ateus levam a sério esse livro, mas ainda tem gente que leva a sério, hein? O Deus no Delírio é que mais ou menos começou populesco, né? Dessa coisa toda. E nesse livro, o Dawkins, no caso Richard Dawkins, ele era um quê? Ele é um etólogo, né? Da Universidade de Oxford, né? Eu digo era, porque parece que ele virou mais um sacerdote ateísta do que um cientista, né? Não vejo ele mais fazer nada de ciência. Quem mais fez do que ele foi o Francis Collins, né? Que é um cristão, né? O Francis Collins fez mais por ele, pela ciência, do que o Dawkins, né? O Dawkins foi fazendo pregação cruzada anti-ateísta no mundo inteiro, enquanto Francis Collins e outros cristãos cientistas ficaram fazendo ciência. Tem coisa mais interessante que isso? Então, o Dawkins, nesse livro, ele emite opiniões, né, metafísicas. Ele tenta falar de Aquino, né? Ele tenta falar de filosofia, né? Ele tenta falar não sei o quê. Desde lá, quando logo no começo esse livro foi atacado principalmente por ateus, o Michael Ruse, né? Que aquele Michael Ruse é um grande filósofo da ciência, né? O Michael Ruse, ele é ateu, né? Michael Ruse, ele falou o seguinte, falou que esse livro me deu vergonha de ser ateu, né? O Deus no Delírio, né? God Delusion. Então, assim... Dawkins o Delírio. Dawkins, ele é um psicopata, porque quando ele escreveu esse último livro dele aí, O Maior Espetáculo da Terra, é outra bobagem monumental. Eu vou comentar muito sobre ele. É que é muita coisa, né? Eu gosto muito de fazer resenha de livros e tudo, de filmes. E... no caso, esse livro eu vou exemplificar tudo, no caso, as falhas, a mentalidade. O problema é o seguinte, onde que eu quero chegar? É porque esse pessoal, veja, o que teoricamente eles são? Cientistas. Agora, veja, o que ele está fazendo? Estão me acompanhando? Ele está falando de filosofia, não é uma área dele, certo? Ele está falando de religião, não é uma área dele. Agora, engraçado, se um padre ou se um pastor cientista for lá falar de ciência, um ateísta vai falar: você não pode falar nada, você está saindo da sua área, né? Eles vão falar assim: você está saindo do seu campo, né? Acadêmico. Agora, engraçado, né? Ateísta, o Lawrence Krauss, né? Tantos outros aí no caso, né? Aquele P.Z. Meyer, né? Que é um biólogo fanático.
evolucionista, antirreligioso, eles podem falar palpites. Mas aí é aquela frase do Marx, né? Ele que dizia que é o homem que faz a religião, né? E não a religião que faz o homem. Então você pode ir lá e fabricar a religião, destruir ela ou fazer de novo do jeito que você quiser, criar uma teologia da libertação, fazer o que você quiser, mas o religioso que leva a sério ali não pode atuar de forma alguma na realidade no mundo. Exatamente, porque nós vemos que, evidentemente, que o ódio ao cristianismo, de certa forma, sempre existiu. Jesus mesmo falou isso: sereis odiados no mundo inteiro por minha causa. Mas, assim, desde o século XIX, desde Marx, na verdade veio antes disso, né? Veio com Hegel, né? Veio, no caso, a filosofia de Hegel. Tudo muito tudo macumba, tudo veio daquele Jacob Boehme, que ele era macumbeiro. Nós sabemos que tudo tem uma origem do mal aí, mas vamos dizer assim no campo, porque se você fala isso para um ateu, ele não, obviamente que não acredita em sobrenatural, então não faz muito sentido falar de satanismo e tudo, mas obviamente que nós sabemos que tem uma origem muito mais funda do que Marx e outros. E, obviamente que a doutrina marxista é extremamente satânica ou extremamente antissocial, anti-humanidade, mas nós sabemos que é uma coisa ali mais complexa do que isso. Então nós vemos que esse ódio ao cristianismo, que no século XX desembocou ali no caso, desembocou com genocídios, desde a perseguição na Guerra Cristã, por exemplo, e outras, ao nazismo, que evidentemente também perseguiu cristãos. Eu vou falar muito sobre a questão uma das maiores alegações desses pilantras aí, que fala que a igreja apoiou o nazismo, né, e tudo mais, né, engraçado. E no caso, posteriormente, que então nós vemos que depois da Segunda Guerra Mundial, essa questão das universidades do marxismo cultural avançou muito, né? Nos Estados Unidos de uma forma, no Brasil com outro ritmo, né? Porque no Brasil é meio mais demorado em alguns aspectos, mas assim, nós vemos que no âmbito intelectual aqui, no caso, né? Eu sempre perguntei assim, poxa vida, né? Por que esse pessoal falando tanto desses sujeitos aí como Foucault, né? Derrida, né? Esses carinhas aí, porque são tão comentados, né, nas universidades, né, Gramsci, né, e tudo mais. E outros filósofos não são tão conhecidos, correto? Outros grandes pensadores, eminentes autoridades, não são tão comentados. Eu sempre fiquei intrigado isso na minha adolescência. Caramba, que negócio, por que eles só parecem um lado, parece um monólogo, parece um monólogo também, né, uma visão única. Porque não há não há uma oposição, né? É só Marx, Gramsci, não sei o quê, ciências sociais, humanas, né? E é uma coisa que enjoa isso, porque só fica uma visão só. E essa visão, que é extremamente... Não se enganem, não tem simpatia alguma pelo cristianismo, né? Não tem simpatia alguma pela igreja, né? A visão da esquerda não tem simpatia alguma pela igreja, né? Eles têm um ódio mortal. Por isso que eles procuraram, se não destruir pela força, destruir por dentro, né? Sim. Então, pelos infiltrados, nós vemos aí o caso dos pedófilos, no caso, né? No caso que desembocou, só não vê quem é cego, quem é um completo idiota para não perceber que esses sujeitos na igreja foram infiltrados. Só não percebe quem foi idiota, né? Por isso que eu não tenho paciência, vocês me desculpem, tá? Às vezes eu perco até paciência, porque eu não tenho mesmo para idiotas, porque a burrice é tão instaurada que isso chega a ser irritante, né? Você vê padres pedófilos. Mas é muita inocência não perceber que eles foram infiltrados, né? Basta dizer o ódio desse pessoal contra a fé cristã. Tem um livro aí que foi publicado que fala que justamente o Mikhail Gorbachev foi o cara que assinou os documentos para o assassinato do João Paulo II, aquele atentado que ele sofreu. E o Mikhail Gorbachev, com o fim da União Soviética, ele virou Moisés dessa religião mundial da URI aí, que está no Falsidal, que o pessoal... Isso. Agora ele é o novo Moisés, ele fez a Arca da Esperança, tinha a Arca da Aliança, agora ele fez a Arca da Esperança, que é todos esses preceitos aí, ecologistas, né, paganistas. Exatamente. Todo o contexto ideológico agora, né, no caso, né? Quando nós ficamos sabendo agora que tem aquele lema que a nova bandeira do comunismo é o verde, né? É preocupante, né? Sim. Porque é isso que é o comunismo. Ele é uma ida de Lerna, né? Você corta uma cabeça, parece que ela tenta se transmutar em outra, né? O comunismo não é simplesmente uma pura
pretensa ideologia política, né? Um sistema, né? O caso do socialismo é um sistema pretenso, sistema econômico que não funciona em coisa nenhuma, né? Só funciona para os dementes, assim como o comunismo é um sistema que não funciona mesmo. O comunismo é o estágio final do socialismo para eles, né? Exatamente. Então, assim, o que nós estamos falando aqui, todo esse nosso assunto aqui, no caso em pauta, é sobre a militância antirreligiosa, basicamente. Claro que o assunto é muito amplo, né? Então, no caso, nós vemos isso. Como, no caso, agir. Nós falamos do Porta dos Fundos, mas somente é um aspecto. Mas nós vemos que a grande arma da atualidade é a ridicularização. Porque quando você transporta na mente das pessoas que já não leem, não se informam muito, né, que as crenças cristãs são ridículas, ora bolas, as pessoas vão dar risada, vão levar a sério o humor. Então é preocupante isso. Alguns falam, mas o que o Porta dos Fundos faz é humor. Meu, eu não tô nem aí com o que eles fazem, presta atenção, não tô lixando com esses caras, eu não tô nem aí, porque se eu quiser humor, eu vou ver de mais qualidade. Eu vou ver gente muito melhor, gente de mais tarimba. No Brasil teve o Ronald Golias, aquilo era humorista. Cara. A cara dele você dava risada, não sabia nem falar nada. E outra, aí já vieram falando, gente, eu posso listar pra vocês tudo, foi bom que eu postei aquilo, no caso, vocês viram como pra ver como os esquerdistas agem, os ateístas. Eles vão falar, Emerson, então quer dizer que se eles fizessem um vídeo tirando sarro do Islã, aí você ia achar graça, né? Mas como é que o cristianismo você não achou, né? Não, seu imbecil retardado. Eu não estou falando disso. Presta atenção. A questão é a seguinte. Eu já falei, eu fui a primeira pessoa a falar assim, eu sou desenhista, eu sou ilustrador. Se eu quisesse fazer charge de Maomé, eu faria. Mas eu não faço porque, eu tenho medo do Islã. Não tenho medo. É porque eu respeito eles. Respeito no sentido que uma das doutrinas do Islã é não fazer representações de Maomé. Correto? Então como que eu respondo ao Islã? Por argumentos. Eu não vou precisar... Agora, como esse pessoal retardado, ateísta e militante não tem argumentos, eles agem como? Na ridicularização. É a única coisa que eles conseguem. É só o baixo nível, o nível da baixeza pior que existe. Então, é isso que eu estou falando. Como você responde a alguém desse tipo? Não dá para dialogar. Você tem que mostrar quem eles são. Tirar a roupa do rei, né? Mostrar que o rei está nu. Né? É o caso do imperador está nu. Como? O que eles defendem, filho, o que eles defendem é extremamente ridículo nas propostas deles, né? Se você, desde quando as propostas deles são ridículas, além disso, eles já são ridículos em tentar inventar mentiras contra o cristianismo, né? Então, olha, o leque aqui é porque eu não quero perder tempo falando sobre isso, né? Sobre esses humoristas ridículos. Eu quero exatamente mostrar como que nós devemos agir. Esse pessoal levanta o processo, tudo. Olha, sinceramente, é legal se vocês quiserem processar, manda pra peito pariu esses caras, eu não tô nem aí, Porta dos Fundos. Eu tô rindo do que eles são, né? Do ridículo que eles são. Eles são patéticos. Por quê? Desde quando o pessoal mencionou aqui no início do programa a incoerência do sincretismo religioso brasileiro. O brasileiro ele é muito sincretista, popular, né? O Luciano Huck lá, você viu o cara lá, aparentemente judeu, não tem nada contra o judeu. Macumbeiro. Macumbeiro oferecendo oferenda no mar. Gente, a coisa mais estranha que isso. Eu não estou criticando... Ele é politicamente correto, né? O cara vai onde o vento está soprando. Se é para poder soltar a vela pro capeta, ele aceita ser para para Jesus, é para Jesus. Exato. Quando isso a gente vai criticar, eles pensam que a gente está falando ou você é contra a pessoa ser macumbeira, ser umbandista, ser candomblé. Não estou falando disso. Eu não estou criticando ninguém, ser o que for. Você pode ser o que você quiser. Agora, o problema é a incoerência desse pessoal. Eles exigem coerência do nosso lado, mas eles são incoerentes do lado deles. Ao inventar mentiras contra a igreja, ao exigir que a igreja ordene mulheres, ao exigir que a igreja... cala a tua boca, você não tem direito de falar nada, você nem é cristão. Mas ele vai seguir aquela máxima do Marx que o homem faz a religião. Isso. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando eu falo que o Luciano Huck, que é um aparente judeu, está oferecendo oferenda no mar para Saravá, lá para Iemanjá, eu não estou criticando esse direito dele. Eu estou criticando a incoerência ridícula desse pessoal ser antirreligioso, porque duvido que eles tenham simpatia pelas crenças cristãs. Duvido, né? Duvido que eles tenham simpatia pelas crenças cristãs. Tanto é que eles apoiam a Porta dos Fundos, né? O Luciano Huck parece que apoia, obviamente, a Porta dos Fundos. Ou seja, é uma merda apoiando a bosta. Mesma coisa, não tem jeito. Por quê? Porque você vê que eles vão ridicularizar as crenças cristãs. Mas se você ridiculariza as crenças deles,
aí nós somos intolerantes. Depois o pessoal não sabe por que o PT, o Lula, tá aí no poder, né? Isso, Tem toda essa turma aí para poder deformar a mentalidade do pessoal, a consciência do pessoal. Porque é mais difícil, no caso, esse pessoal aceitar informação lógica, coerente. Se eu, por exemplo, cito lá, só sobre esse caso do Galileu, por exemplo, tem trocentos livros. Eu cito, entre os que eu mais cito, aquele Galileu na prisão do historiador Ronald Numbers. Mas tem outros, tem um historiador Lindbergh, tem um Henry Kamen, sobre a Inquisição, recomendo muitos livros dele. Engraçado, aí, vamos falar sobre, terminando aqui, o pessoal, sobre o professor Felipe Aquino fez um livro muito bom sobre Inquisição, né, para entender a Inquisição. Aí o pessoal fala, é católico, não sei o que, é tendencioso. Ora, bolas, mas isso aí já é você tá nem lendo o livro, primeiro para poder desmentir, você tem que desmentir as fontes dele. Mas para fazer crítica em cima da religião baseada na escola de Frankfurt, no Karl Marx, no livro, aí pode. Não importa se foi Felipe Aquino, se foi o Pelé, se foi Zé. Quem foi que escreveu esse livro? Eu estou interessado no título, para entender a Inquisição. Eu não quero saber quem escreveu. Agora, eu vou lá analisar, vou comparar as fontes, vou ver a bibliografia. E é ampla a bibliografia. Ou seja, eles estão calados. Esse pessoal que fala sobre isso, sobre esses pontos, inventam mentiras, né? São extremamente desonestos, porque eles tentam atacar as fontes, né? Tentam falar, não vou ler o Logos Apologético porque é do cristão. Olha, mas isso aí não é argumento, isso é detratação. Sim. Primeiro você tem que mostrar que eu estou errado. Se você me prova, se você me trazer, eu já falei isso no Brasil inteiro, em rede nacional, se você me trazer um cientista que foi morto pela Inquisição em nome da ciência, eu tiro o Logos do ar. Simples assim. Eu falei isso para todo mundo, certo? Então, se você me provar as suas alegações contra a igreja, que a Inquisição não sei o quê, que as cruzadas quiseram só matar islâmicos, saquear a humanidade, se for só por esse lado, eu quero que você me prove essas coisas de uma maneira... tem que ser um Leopold von Ranke turbinado 2.0 aí, porque nem assim eu acho que vai conseguir. Pois é, exatamente. Então é isso. O resumo da ópera é isso, é que a mentira é mais fácil de ser disseminada, ela é que nem uma praga, que nem mosca varejeira, enquanto que a verdade, ela está calçando as calças. Então nós vemos que, exatamente, Jesus mesmo falou, quem é da verdade, ouve a minha voz. Então o cristianismo, a igreja, ela é o maior obstáculo às propostas socialistas, às propostas comunistas, às propostas da esquerda. É óbvio que sim. Então esse ódio aí é exatamente isso que nós estamos vendo, né? Essa ponta que nós vemos aí do iceberg, nós somente vemos o periscópio, né? Mas o submarino da esquerda está no fundo. Sim. Eles estão aí para realmente, eles não estão de brincadeira. É isso que eu falei, se os cristãos permitirem, os religiosos permitirem que esse pessoal continue com sarcasmo, tá? Eu não estou nunca falando de censura, veja que eu não estou falando de calar eles, mas se eles nos dão o direito, nós temos o direito de fazer a mesma coisa. Porque tem um ditado que diz, pau que bate em Chico, bate em Francisco, correto? Ou seja, se eles fazem sarcasmo das nossas crenças, por que eles não podem ser sacaneados então? Por quê? Por que eu não posso tirar sarro das crenças deles? Então é isso. Uma coisa leva a outra. Se você faz uma coisa, a lei da reciprocidade. Se eu fez uma coisa, eu tenho o direito de agir da maneira equivalente. Eu concordo piamente com lá, o princípio cristão de oração. O contexto do dar outra face é totalmente diferente disso, de ser coitadinho, de ser vitimista, né, do self-service, né? É totalmente diferente disso aí. Não tem nada a ver com o que Jesus falou sobre isso, porque... Tem um amigo que ligou aqui. Quem fala? De onde? Aqui é Juvécio Júnior, São Luís, Maranhão. Ô, José. Fale aí, José. Sua pergunta, seu comentário aí com o Emerson, com o Dante. Não, você quer baixar o seu agora. computador que tá muito alto aí? Tá tendo retorno. Não, é que eu tava escutando aqui a Rádio Vox. Primeiro, gosto muito de vocês, da rádio em si, dos programas. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar a vocês por esse serviço que eu acho que vocês já sabem, mas sempre é bom ouvir das pessoas do Brasil todo, inclusive daqui do Nordeste, né? Muito legal, que, legal.
que é um grande serviço que vocês prestam ao Brasil mesmo, assim, no sentido da intelectualidade, da própria espiritualidade cristã e outros valores que vão se perdendo ao longo dos anos, né? Principalmente por causa dessa doutrinação que a gente vive. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês. Muito obrigado. Em segundo lugar, eu falar sobre a questão da Inquisição, e aí eu só queria complementar, assim, de que esse livro do professor Felipe Aquino, Para Entender a Inquisição, foi feito a partir do simpósio, né, da Inquisição, que teve em 1998, pelo Papa João Paulo II, em que ele chamou os 30 maiores historiadores da época, né, sem distinguir raça, religião, nada, né? Isso. E esses historiadores, depois desse simpósio, todos eles viram que a Inquisição não era aquilo que eles pensavam, né? E aquilo que se falava anteriormente, assim, aquele mito da Inquisição, e aí todos eles escreveram livros depois desse simpósio, né? E além desse livro do Felipe Aquino, que é um ótimo livro sobre a Inquisição, tem um livro do João Bernardino Gonzaga, que é a Inquisição e o Seu Mundo. Exatamente. Vocês conhecem. Pois é, e além de vários outros livros também, o livro do Rino Camilleri, também sobre a Inquisição, também é muito bom. Então, eu vim só para poder dar essa contribuição aí para quem quiser pesquisar mais sobre a Inquisição, para que possa estar vendo esse assunto. Muito bacana, José. A gente agradece muito você pela sua audiência aí e a sua participação. Pode ligar quando você quiser, conversar aqui com a gente. Tá aberto aqui o microfone da rádio. Ok? Tá certo. Tá bom, muito obrigado. Grande abraço. É isso aí, muito obrigado pessoal aí pela audição, no caso, né? Ele comentou sobre o livro do professor Felipe Aquino, que é um excelente livro como introdução, ele é muito bom, eu tenho no caso, ele faz uma coletânea. Eu me divirto muito com as detratações que os críticos, entre aspas, tentam fazer de livros como esse, porque eles falam, são tendenciosos, são escritos por católicos e tudo. Mas peraí, isso não é argumento, você tem que provar que a pessoa está falando uma inverdade. Não adianta você dizer que o professor Felipe Aquino é católico ou fulano é protestante, isso não é contra-argumento. Ou você falar que o Emerson usa de palavreado, isso não é argumento. Você tem que provar que eu estou errado. Se eu disse, por exemplo, que o helocentrismo nunca foi declarado herético pela igreja, eu não estou mentindo. Eu tenho provas. Então, se você vê um professor falando isso, manda ele plantar batata, porque ele está mentindo. Entendeu? Uma pessoa, no caso, fala sobre as cruzadas, fala sobre esses mitos aí e tudo mais, e por aí vai. A igreja foi criada por Constantino no século IV, Jesus nunca existiu, no caso a Bíblia é uma a igreja não deixou entrar livros apócrifos nela por temer a verdade. Presta atenção, são mitos, são fraudes. E agora, isso é extremamente repassado por aí, com uma facilidade assim que nos deixaria invejados pela rapidez que elas são passadas, né? Nós vemos aí no caso, quando eu falo da Té, por exemplo, outros sites, por exemplo, eu não estou levando eles a sério porque são ridículos, são humoristas, são palhaços mesmo, retardados, mas as pessoas engolem como verdade, né? E sem a mínima verificação, né? Sem a mínima comprovação, né? Não tem uma fonte, não tem um dado sequer, né? Não tem uma coisa só sequer, né? Por exemplo, esse mito da religião e ciência, com uma facilidade com que ele é disseminado. Eu tenho um excelente livro do Francis Collins aqui em inglês, né? A Linguagem da Ciência e da Fé, que ele fez com outro cientista num esquema de entrevista ali, excelente para mostrar que não há divergência alguma. Agora, o ódio, a igreja não teme as descobertas científicas, porque as descobertas científicas não vão contra a fé cristã, não vão. Somente uma pessoa que tem uma visão extremamente simplista da ciência e da fé que vai pensar que tem uma divergência. O darwinismo sim, o darwinismo, no caso, mas Darwin, no caso, não matou Deus. Não tem esse negócio de a teoria da evolução matou a crença em Deus. Isso é palhaçada, para começar. Então, tudo isso, nós vemos que é uma raiz. O que eu estou querendo dizer? Que há simplistas, há simplórios, por isso que eu digo muito isso aí, há simplistas de um lado, e há pessoas que estão querendo explicar com fatos do outro lado. Então, por exemplo, essa questão aí toda aí de blogueiros que inventam, que disseminam essas mentiras, tem audiência, né?
No caso, Sim. né? Você vai falar sobre o caso lá. Vamos dizer assim, só um exemplo do caso atual de um tema científico, o aquecimento global. Como que essa coisa é facilmente projetada na mente da massa como verdade, né? E eu já, no caso, vou também comentar muito sobre isso. Está sendo muito pedido para eu comentar no Logos. E eu vou comentar sobre aquecimento global, outras farsas aí, e com dados, com muitas referências. No caso, é porque eu estava cuidando muito do caso do site, eu tive que dar parada de vídeo, mas agora eu quero retornar com vídeos no caso aí, porque é muito pedido. Para a alegria do pessoal, eu também vou comentar um vídeo sobre isso. Então é isso, pessoal. A minha sugestão final é essa. Leiam bons livros, leiam, estudem muita coisa, né? Sim. Obviamente que você tem que fazer uma universidade para passar para si. Tá, tudo mais. Seja lá. Mas a minha dica é: aprofunde-se. Aprofunde-se na história, aprofunde-se na ciência, na religião, na filosofia. Não fica só naquilo que um professor fala, não. Não fica, porque normalmente a escola, evidentemente, que já há muito tempo que as universidades aqui deixaram de ser campos de conhecimento para serem campos ideológicos, né? Nós vemos o caso infeliz aí recente na Unesp, aí, que o pessoal da 27º Dia, né, Dr. Rodrigo Silva, né, e outros cientistas ali, no caso, foram tentar fazer um debate ali, né, sobre criacionismo, né, sobre criação e evolução, né, na Unesp. Eu creio que vocês sabem sobre isso, né. Veja, eu não defendo o criacionismo, tá? Eu não defendo tudo, não concordo muito com essa linha aí, tá? Literalista em algumas partes. Não concordo com tudo. Mas o fato é que os ateístas e outros com ideologia antiteísta, vamos dizer assim, secularista, da Unesp, lá de Campinas, creio eu que foi em Campinas, é isso, corrija-me se eu acho que foi em Campinas, ao proibirem esse debate... Hã? Campinas não tem Unesp. Não. Foi na Unicamp, creio. Desculpa, não foi na Unesp, foi na Unicamp, né? Eles mostraram um lado que realmente uma universidade desse tipo não é mais um campo de troca de ideias. É um campo unilateral. É de um lado só. Então, se eles não temem o criacionismo, tinham que ter deixado o debate rolar e ver o que acontecia. Mesmo que eu não concorde com tudo do criacionismo literalista, mas eles têm todo o direito de debater. Porque afinal, a universidade é também debate de ideias, né? Reciclagem, né? E nós vemos que eles censuraram, né? Então é isso que eles fazem, é censurar. Não há uma troca de ideias, porque o sentido da universidade é universalidade de ideias. Você tem que ter trocas de ideias. Você tem que ter... E no caso nós vemos aí que acadêmicos ridicularizam o cristianismo. Nós vemos que acadêmicos troçam do cristianismo. Mas por quê? Por causa dessa mentalidade deteriorada, já que veio de antes, né? Então, não tem a ver. Nós vemos aí, no caso, pessoas falando de um campo que não é deles, né? Você vai aprender matemática, você deveria aprender Gauss, você deveria aprender ali, no caso, Boole, né? Outros cientistas e tudo mais. Você vai aprender ali o quê? Que um professor de matemática falando que Jesus não existiu, né? Professor de matemática falando contra a virgindade de Maria. Professor de matemática falando que a Bíblia é um livro de fábulas e mitos coletados. O homem faz a religião, segundo Marx. Né? Exato. Então você vê que esses proferecos aí falando de coisas que não são nada a ver da área deles. Mas eles acham que podem, porque Richard Dawkins pode falar de filosofia sem ter cabedal para isso, pode falar de religião sem ter cabedal para isso, pode falar de metafísica sem ter cabedal para isso. O Stephen Hawking, né? Ele escreveu esse livro agora, The Grand Design, né? O grande projeto, né? Que é um lixo. Interessante que esses cientistas, né? Sempre quando eles tendem para o ateísmo militante, não sei se vocês perceberam isso, mas vocês percebem que os livros deles começam a decair? Sim. Né? O Stephen Hawking, desde quando ele começou a partir, desde quando ele falou aquela frase infame dele que a filosofia está morta, cara, ele morreu, acabou, a ciência dele acabou. O único do lado companheiro dele, o Roger Penrose, né, que é o companheiro dele ali no caso, tá ainda no caso, mas esse pessoal parte com ativismo antirreligioso, né, tentando palpitar sobre Deus, dizendo que a metafísica não existe, que Deus não sei o quê, que o universo não precisa de Deus. Cara, isso é a opinião deles, é isso que eles não percebem, é a opinião palpiteira, não tem nada de ciência nisso que eles estão falando. Mas os ateístas levam isso como uma expressão da ciência.
Então é irônico isso, porque se um religioso vai falar sobre a ciência, eles dizem que ele está palpitando fora da área dele, né? Mas se um ateísta militante fala sobre a existência de Deus, que não sei o que, sem nada da ciência do lado dele, aí ele está certo. Então é uma incoerência tremenda, né? E é isso que nós temos que declarar, no caso, que temos que mostrar, no caso, expor, no caso, né? Sim. Isso, amigos. Eu aí vamos voltar, no caso aí, né? No caso, o Logos aí, nós vamos voltar a produzir vídeos, né? Eu estou muito contente com a Rádio Vox, o trabalho da Rádio Vox é excelente. E esperamos aí colaborar mais ainda com programas, né, gravados. Sim. Né? E estou muito feliz. Muito legal. O fato é o seguinte, que o conservadorismo não é O Emerson aqui na Rádio Vox vai ser um grande professor. São excelentes os vídeos dele. Muito esclarecedores obrigado. E vai ser uma grande ajuda aqui, uma grande força aqui. Felizmente, porque nossa intenção é exatamente isso, transmitir conhecimento, cultura, informação, porque nós vemos que a mentira e a fraude são principalmente disseminadas nas universidades. Sim. Olha só, meus amigos, eu não estou falando aqui nem de boteco, nem de bar, estou falando aqui de universidade que deveria ensinar, mas as nossas universidades, professores aí, socialistas, eu não estou dizendo que eles não têm... Olha, agora, se um professor de uma tendência socialista estiver falando sobre socialismo, é uma coisa. Agora, o problema é quando ele tenta falar sobre a igreja. Olha o estilo lá, Leonardo Boff, Frei Beto e outros idiotas por aí. Né? Tentam, o último caso lá daquele padreco de Bauru, né? O padre... Putz! Então esse pessoal engana as pessoas com uma facilidade tão veloz, a velocidade da luz, né? Quando esse careca lá, o Lex Luthor de Bauru, apareceu falando sobre socialismo, Jesus não sei o que não sei o que, algo, quem entende, quem sabe, bem informado, sabe que não tem nada a ver com a realidade, né? Eu falei, meu amigo, você tem o direito à sua opinião. Você pode achar que a igreja pode ordenar mulheres, você pode achar que a igreja tem que ordenar bispas lésbicas, e homossexuais, não sei o que, gays, né? Você tem o direito. Agora, se você nem é cristão, se você não está nem aí com a igreja, se você não concorda com o credo cristão, né? com a encarnação de Cristo, meu amigo, que esse palpite você tem de dar? Você não tem palpite nenhum, você é um infiltrado, você é um hipócrita, você é um falso, você é uma fraude. Então eu respeito o seu direito de opinar, você tem todo o direito de falar o que você quiser. Agora, na hora que você quiser impor isso como um fato, aí você está no nosso campo. Aí você vai ter que encarar a realidade, que a realidade não é essa demência que você pensa. A igreja, então, nós lembramos um caso, eu fico chateado, por exemplo, na Europa, né? As igrejas protestantes, luterana e outros, consagrando, né? Consagrando não, ordenando, né? Bispas lésbicas, né? Nós lembramos casos na igreja. O que aconteceu com essas igrejas? Foram filtradas, né? Totalmente filtradas, né? Elas foram para frente? O que aconteceu com essas igrejas na Noruega, nos países escandinavos? Cara, fecharam, viraram bar, viraram restaurante. Por quê? Porque exatamente permitiram a infiltração dos gays. Eu não estou falando de homossexual, tá? Eu estou falando de militantes gays, porque a intenção deles é destruir a igreja por dentro. Porque a visão cristã preconiza a família nuclear. E o mal tem ódio disso. Porque ele sabe que você destruir, emprestar conceito de casamento, emprestar conceitos, por exemplo, de família, agora qualquer agrupamento vira família, meu amigo, o que é isso? Né? Então você tem todo o direito de civil lá de juntar com o homossexual, ninguém está contra isso. Eu não sou contra um cara pegar o outro, se encrencar num quarto, ou chamar isso de união, eu não estou contra isso. Ou falar, mas agora, se chamar isso de casamento e chamar isso de família, aí você está roubando o conceito. Você está fazendo um jogo de palavras aí semânticas, né? Aí é que a coisa complica. E a igreja nunca vai aceitar isso. A igreja nunca vai aceitar aborto, nunca vai se moldar pelos tempos. E de forma alguma a igreja é retrógrada por causa disso. A igreja sempre acompanhou bem o sentido dos séculos e sempre vai estar... a igreja não entra em conflito com a ciência. A igreja não entra em conflito com a sociedade. A igreja está para beneficiar a sociedade. Não é verdade? Com Exato. os conceitos da família, com os conceitos... Você pode não crer em Deus, mas a partir do momento que você milita contra o cristianismo, e principalmente usando de fraudes, aí você já está no campo minado.
Porque você já está errando, você sabe que você vai pisar você vai estar exatamente falando em verdades. E quem é da mentira não se sustenta, né? O socialismo não se sustenta, o comunismo não se sustenta, o ateísmo militante não se sustenta. Eu não estou falando de ateísmo, estou falando do ativismo militante não se sustenta. Enfim, tudo que se levanta com mentira não se sustenta. Então a igreja, com a promoção do benefício da família, você pode não concordar, você pode não ser cristão. Não estou falando para o pessoal ser obrigado a ser cristão, gente. Não é isso. Ninguém está querendo impor religião aqui. Mas ao momento que vocês disseminam mentiras contra o cristianismo, aí já é errado. Então é isso. Então a igreja está aí, no caso, para ficar, gostem ou não. Quem quiser gostar, o cristianismo está para ficar. Todo mundo tem um direito de expressão na nossa sociedade, né? Mas quando você fala uma inverdade como verdade, você está entrando no campo, no nosso campo. Aí que nós temos direito de respondê-los. Não é verdade? Exato. E é isso, meus amigos. E é isso. Muito bom. Então nós estamos aqui ao vivo agora, a Rádio Vox, 2h19. Eu acho que, não sei se o Dante vai falar alguma coisa, o Christian aí. Comentários finais aí. Estamos terminando essa... O Christian tá aí, o Dante... Tudo bom? Tudo bom, Emerson? Oi, Christian, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo, eu cheguei agora no final aqui, mas eu tava ouvindo aqui alguns pedaços aqui. Tá gostando? Sim, muito interessante, e acho que vai ser muito bom ter essas explanações aí na Rádio Vox, né? Com certeza, com certeza. Importante, agora a Rádio Vox é justamente o que a gente tenta trazer de diferencial, é justamente essa disposição de conversar, né? Exatamente, porque nossa função, assim como em parte eu sou nesse sentido de caçador de fraude, né? Principalmente fraudes antirreligiosas, né? Nós vemos isso aí que é tão disseminado no meio científico, no meio filosófico, no meio popular, né? Então nós esclarecer as pessoas. Nosso objetivo é esse, desmentir as inverdades, os mitos, fraudes, né? Tanto no campo intelectual como no campo popular, né? Nós temos frente a atingir, porque no meio você vê gente escrevendo livros. Olha esse último aí, no caso eu mostrei no logo do Joseph Ratzinger. Ele diz que Jesus é um mito romano. Sim. Então, se isso ficar sem respostas, meus amigos, podem crer que o povão vai engolir. O povo engolir. As pessoas aceitam isso, verdade. Eu te pergunto, quantas pessoas leram um bom historiador? Quantas pessoas leram um bom autor historiador? De confiança. Por exemplo, eu tenho aqui o livro do Craig Evans, que chama O Jesus Fabricado. Extremamente rico em informações. Agora eu te pergunto, quantos conhecem um historiador desse calibre e quantos conhecem esse babaca do Joseph Ratzinger que ficou falando que Jesus é um mito inventado pelos romanos? Pois é. Meu amigo, então você percebe como que é fácil você chegar com qualquer teoria bizarra. Você falar, Jesus foi invenção dos gays fariseus, sei lá, Jesus foi um essênio psicopata, serial killer, homossexual. As pessoas engolem, sem pestanejar, mas assim, de uma maneira, cara, de uma facilidade tremenda, entendeu? Agora, se você vai lá, demonstra, né, no caso, toda essa complexidade da época, no caso, tudo, aí já é mais delicado, né? Há muitos blogueiros interessantes ali, eu já falei que há vários que eu querer responder, mas em vídeo dá trabalho de edição e tudo. Mas, por exemplo, tem aquele tal do... Tem alguns que apresentam até algumas coisas razoáveis. Tem aquele Salatiel Júnior, Wendel Marinho, o tal do Ateu Informa, né? Ele fez um vídeo lá sobre a Bíblia veio do politeísmo sumério e eu desafio qualquer cristão provar que eu tô errado, uma coisa assim, né? Ele disse, por exemplo, nesse vídeo que Jeová e Yahvé tinham uma esposa, né, que era Shira, por exemplo. E o pessoal babou. Nossa! Eles... Negócio... Você viu, eu acho, o Zeitgeist, né? Que tem um... Zeitgeist é um lixo. Não, tem um idiota aí, um jornalista aí que escreveu um livro famoso aí, um babaca aí que trabalha na Folha. Sim. É um jornalismo investigativo que é bate-pau do Jorge Soros. Esse idiota aí falou que aquilo acabou com o cristianismo, meu. Macaco, desce do galho, meu. Não. É o que eu digo. O interessante, pessoal, é o seguinte: vocês nunca, eu vou repetir, nunca vão ver esse pessoal que dissemina essas ideias, nunca falarem dos autores que escreveram essas ideias. Por exemplo, é a mesma coisa do pessoal falar da teoria dos deuses astronautas, mas não falar do Erich von Däniken. Exato. Então, quem escreveu, né, essas ideias do Zeitgeist foi aquela
Acaria S, ou o pseudônimo dela é Acaria S, né? Mas na verdade o nome dela é D.M. Murdoch, que é uma americana, né? Pretensa lá, que bate boca com vários... Até com o Richard Carrier ela bateu boca sobre... O Richard Carrier é um ateu, um historiador ateu. Até acho interessante algumas ideias dele para serem respondidas. Mas, por exemplo, o Zeitgeist não é levado a sério, como outras ideias de Jesus mito, porque isso, academicamente, essa teoria do Jesus mito, Jesus ter sido uma invenção, uma coletânea, isso não é mais aceito academicamente. Isso é ridicularizado. Nenhum historiador sério propõe essa ideia do Jesus E mito. esse cara é professor da USP, cara, inclusive. Pois é, manda ele tomar no banho, porque isso não é historiador coisa nenhuma, porque o consenso, no caso, por exemplo, o que acontece? Eles tentam sempre diferenciar entre o Jesus histórico e o Jesus dos evangelhos, né? Aquele tal do seminário Jesus lá, do Croissant lá, né, nos Estados Unidos. No caso, essa distinção não existe entre o Jesus histórico e o Jesus do evangelho, não existe. Aí eles vão mas então o Jesus histórico andou nas águas, sobre as águas, né? O Jesus histórico multiplicou pães. Esses pirralhos aí sempre vêm com essas histórias tentando simplificar um assunto que é de muito mais complexidade. Então, por exemplo, quando você percebe que as fontes e evidências para a existência de Jesus são mais confiáveis, por exemplo, a existência de Júlio César ou outros contemporâneos, ora bolas. Então por que você usa um critério para outros personagens históricos, para Jesus você usa um diferente? Por que Jesus é diferente? Somente porque alegadamente ele andou sobre as águas? Ora, mas isso, entendeu? Então aí você vê essas coisas, eles tentam juntar Jesus com mitos, porque eles sabem que a base da igreja é Jesus também, é óbvio, né? Então os ateístas, os socialistas, tentando desmentir Jesus, eles sabem que aí a coisa fica fácil para eles, né? Que o resto fica fácil de você desmentir outros pontos religiosos, falar, o cristianismo não tem essência. Uma das últimas teorias aí que eu vi recentes, que eu sempre acompanho aí os historiadores acadêmicos também, é sobre aquela teoria de uma historiadora que diz que os cristãos nunca foram perseguidos. Acredite se quiser, tem uma historiadora que diz que as perseguições dos primeiros séculos não existiram, não foram perseguições, os cristãos nunca foram perseguidos. Aí eu penso, caraca, um historiador dizer isso, você vai pensar, vamos ver a teoria dela, se bate, né? Se bate com a realidade, você vai pesquisar. E sobre isso tudo, por isso que o Logos é diferente, né? Eu não quis que o Logos fosse mais um tipo, simplesmente falando sobre questões puramente religiosas. A questão é acabar com as polêmicas, ou responder às polêmicas, né? Porque vocês veem aí, o meio acadêmico, ou tanto meio... as teorias populares são muito disseminadas. Você vê esse pessoal que nunca leu o Hawking, né? Stephen Hawking, esse livro dele, por exemplo, o grande projeto dele, que esse livro dele aí recente, com aquele Medlov lá, agora ele fez com parceria com aquele Leonardo Medlov, esqueci agora o sobrenome direito, é outro tonto. Esse pessoal nunca leu o livro dele, mas simplesmente pelo Hawking ser contra o cristianismo, aparentemente a proposta do teísmo, eles aceitam, sem pestanejar. Quer dizer, ora bolas, primeiro você lê o livro dele. Eu tenho o livro dele, eu tenho os livros do Hawking. E você vai analisar, né? Ele propõe o multiverso, né? Porque o multiverso é uma teoria que também vai de encontro, é uma tentativa. E veja, cientificamente falando, eu não sou contra o multiverso. Mas quando a teoria das cordas, a teoria do campo unificado, a teoria tanto do multiverso são utilizadas contra o teísmo, está entendendo? Aí sim eu vou responder. Porque aí você está usando uma suposta teoria como um campo ideológico, né? Porque o multiverso é uma proposta, uma tentativa de fugir à criação no caso do nihil ex nihilo, né? Da criação do nada por Deus. Né? É mais ou menos como a questão do evolucionismo, né? Que embora ele ocorra a microevolução, a chamada microevolução, né? Exatamente. Os caras aplicarem para tudo, na verdade, é uma tentativa de impugnar o cristianismo, né? Infelizmente, até alguns amigos aí cristãos parece que até cortaram amizade comigo quando eu falei sobre que eu não sou tão contra a evolução. E é verdade, eu não sou tão anti. A teoria da evolução é uma teoria científica, gente. É isso que as pessoas têm. É uma teoria científica, é uma proposta científica. Ela não tem mérito de desmentir a Deus ou desmentir a criação. Não tem nada nela que vá contra a criação. Quem lê, por exemplo, o Kenneth Miller, tem o livro dele aqui,
e outros, por exemplo, que nem o Deus após Darwin, do John Rawls, vocês vão perceber que não há oposição. É somente oposição entre o darwinismo e o teísmo. Isso sim é uma oposição. Mas a teoria da evolução, ao contrário que esses simplórios aí, como esse o ateu e outros pretensos biólogos de YouTube tentam passar, não há uma oposição. O problema é que quando se encontra um ateísta simplista com um evangélico, com um católico simplista, meu amigo, só vai dar rolo. Por quê? Você pega um Zé Lelé lá, o eu ateu lá se gabou de ter respondido a um pastor lá. Esse pessoal só pega peixinho pequeno, né? Pega um pastor fundamentalista, um radical, porque tem pastor muito bem formado. Que já é. Evidentemente. Eu não estou falando aqui contra pastor, tem pastor extremamente bem formado, né? Mas a questão é que eles pegam esses pastores da Universal, pegam e ficam, eu derrotei o cristianismo, eu derrotei o teísmo, eu derrotei a Bíblia, né? Os caras já são caricaturas prontas, né? Ele derrotou aquela pessoa simplista. O cristianismo é um titã. A ciência sabe que não tem nada contra o cristianismo, nem o cristianismo contra a ciência. Mas esse pessoal Zé Lelé tenta armar uma guerrinha que não existe. Quando eles tentam falar a ciência é factual, a ciência trabalha com evidências e a fé trabalha com absurdo, com o irracional, isso é uma distinção que não existe. São campos que não existem, né? A definição que esse pessoal tenta redefinir, por exemplo, o problema do mal, a questão do problema do sofrimento, a questão, por exemplo, da moral, né? Eles tentam, no caso, alegar que, no caso, espantalho, por exemplo, né? Tentam, no caso, falar sobre a questão toda essa questão toda, é uma redefinição de palavras, né? Então, quando você cria lá uma redefinição, fica mais fácil você combater. Então, eles combatem uma redefinição em vez dos fatos verdadeiros, né? O professor Olavo de Carvalho fala várias vezes isso, né? Que as pessoas colocam a verificação, né? A prova, como se fosse o critério último de comprovação da realidade, né? Essa, na verdade, é uma pequeníssima parte da realidade e é a parte que você pode provar. Pois é. Então, quando o ápice, quer dizer, a mais baixa desse pessoal aí por exemplo, falar que o método científico desmente a Deus, ou prova que Deus não existe. Porque, é a loucura mais absurda que existe. O método científico só trata com natural. Não estou falando de naturalismo, porque a ciência é contra o naturalismo. É muito complicado. Ao mesmo tempo é fascinante, mas é complexo. Não, aí eles falam que a ciência, eles usam a ciência para desmentir a Deus, né? Estão falando em nome da ciência, na verdade eles estão só utilizando uma comunidade científica específica que está dizendo determinada coisa, que está defendendo. Foi aquilo que eu disse. Eu falei assim, desde quando... Vocês sabem, nós vivemos com isso cotidianamente. A militância, a ideologia antirreligiosa. Quando eles vêm falando, a Inquisição perseguia cientistas, a igreja anticientífica. É interessante que, além da igreja ter gerado os maiores cientistas e pensadores da humanidade, é interessante que, por exemplo, o Big Bang, a teoria do Big Bang, foi formulada pelo padre Georges Lemaitre, né? No caso, né? E inclusive, ele deu aula... Ele bateu o Einstein, né, inclusive. A matemática dele superou. Pois é. Enfim, gente, o que eu estou querendo dizer aqui, resumindo todo o nosso assunto dessa tarde, que é fascinante, é basicamente isso, a pontinha do iceberg, essa questão das fraudes antirreligiosas, como elas são passíveis, são muito fáceis de serem transmitidas, que nem uma varíola, né, que nem uma praga, que nem uma epidemia de mentira, enquanto que a verdade, ela demora mais para ser passada, ela luta mais para ser passada. E é esse tipo de estratégia que, inclusive, a Rádio Vox está nessa campanha para disseminar a verdade, para disseminar a informação coerente que nós vemos. Então, essa batalha, porque nós vemos aí, né, o pessoal aí disseminando a reestrutura de palavras, o Estado laico. Nós vemos aí recentemente a questão até um advogado aqui de Marília, inclusive, infeliz aqui de Marília, que foi do lado deles para tirar essa questão do Deus seja louvado das cédulas, né? Então, essa questão toda, né, é isso que nós temos que fazer: expor, ridicularizá-los, desmenti-los, porque eles trabalham com a mentira, eles trabalham com a desinformação e não tem esse diálogo, né? Esse é o problema. Não agora, aqui na Rádio Vox tem o diálogo, vocês podem entrar ao vivo, participar. Aqui ninguém está com treta.
Não Exatamente. estamos com fofoca, com sacanagem, com nada disso. Quiser vir para cá conversar sério, o Emerson está aqui, vai conversar com qualquer ateu, vai tentar esclarecer os pontos que o cara está em dúvida e não tem o que esconder aqui. Aqui é as claras, né? Exatamente. Agora, Emerson, eu não sei se vocês já falaram disso, não sei se mas assim, o que a gente poderia aí colocar de recomendações de livros sobre, assim, de apologética que facilitem, né? Porque tem bastante livros aí já surgindo, né? É um paraíso, né? A gente começa, é que eu sou bibliófilo, né? Mas o campo, o pessoal desde muito está me cobrando isso, porque eu já criei, no caso, essa sessão no Logo sobre os livros recomendados, mas como assim? Eu simplesmente não quero indicar os livros, dizer o nome. Meu negócio é que eu sou perfeccionista, e às vezes demora. Por exemplo, eu gosto de comentar sobre os livros. Então, comecei lá. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, porque não há uma lista definitiva, sempre está aumentando, a lista sempre aumenta, né? Toda hora lançados bons livros de autores e filmes e documentários cristãos e para a igreja. Mas assim, eu dividi em campos de nível. Então, tipo iniciante, nível iniciante, tipo nível intermediário e nível avançado. Então tem lá, no caso, os livros iniciantes. A gente pode, obviamente, indicar aí para o nível popular, já dedicar o Em Guarda, do Craig, né? Que é um excelente livro de entrada. Ele é amplo, no caso, né? No caso, William Craig, né? O William Lane Craig. Ele é mais conhecido como... Ele é extremamente popular, porque ele participou visivelmente de debates públicos. É óbvio que ele vai ser mais conhecido. Mas existem outros zilhões, tanto quanto, que é o caso do Moreland, o Peter Crift. Ele fala muito. Eu comprei recentemente o livro dele, O Manual do Peregrino, que é muito bom. Ele tem uma série de livros, tá vendo, se eu não me engano, muito pela Vide Editorial, né, pela Eclésia, se não me engano, sobre aquela série do Sócrates encontra tal, né? Então, Sócrates encontra Descartes, Sócrates encontra Marx, né? É muito boa essa série. O Peter Crift é um dos filósofos da atualidade, assim, muito bom nesse sentido popular. Tem o Como Vencer a Guerra Cultural, né? Isso, exatamente, né? Então, assim, acadêmicos, no caso, o Plantinga, ele foi bem famoso porque ele e o Craig, principalmente no meio acadêmico, é porque eles, entre aspas, ressuscitaram a filosofia cristã acadêmica, né? Porque até um tempo antes deles, o meio acadêmico americano estava muito dominado pelo Russell, né? Pela teoria do Russell, né? Do Bertrand Russell, do Wire, né? E outros filósofos aí, né? O George Smith, né? Então, o meio estava aí. O Craig e o Plantinga, eles deram essa reviravolta, né? Eles mostraram que a filosofia cristã é corpulenta, ela é rígida, ela tem um corpo acadêmico muito estruturado, né? E respeitável, correto? Então por isso que ele se tornou popular. Mas eu recomendo muito Moreland, né? O J.P. Moreland. Ele escreveu um livro chamado Triângulo do Reino, que fala muito sobre, e detona totalmente o naturalismo, essa visão atual. Tem um livro que eu recomendo muito que chama A Mentalidade Cristã, do Harry, ele é um inglês, ele chama Harry Blamire, se não me engano. Ele comenta muito sobre essa questão da mentalidade. Enfim, são vários níveis, né? Tanto no campo, pegando o apologético, não é só falar de religião, né? O apologético é um leque. Então tem o campo científico, a linguagem de Deus, do Francis Collins, né? Que ficou popular aí no caso, né? Mas tem outros muito bons. Os melhores livros estão em inglês, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, os melhores livros estão em inglês. Eu consulto. Agora tem aquele... Qual? Agora tem aquele livro, Sete Mentiras sobre a Igreja Católica, da Diane Mozart. Diane Mozart, né? Exatamente. Eu tenho em inglês, que é uma excelente, porque ela é uma historiadora, ela no caso demonstra isso aí no caso, sobre ela e o Christoph Kaczor, se não me engano. Ele é um outro historiador que, no caso, comentou sobre isso, falando sobre essa questão da igreja ser misógina contra as mulheres, não sei o quê. Enfim, extremamente válidas. Como esses livros, a maioria estão em inglês, eu estou traduzindo para o Logos, né? Por isso que a gente está colocando esquema lá de tanto contribuições, doações para o site, porque o negócio vai melhorar muito. Nós estamos aí com muita coisa boa de alto nível. Apoie o Logos Apologética, pessoal. Muito importante o trabalho do Emerson aí. Isso, exatamente. Extremamente vital. Porque nós estamos aí precisando de ajuda de custo. Interessante é o seguinte, porque com isso os serviços vão melhorar, vão aumentar muito. Eu quero voltar aí com vídeos no estilo de entrevista, né? Eu vou voltar com vídeos aí no estilo de entrevista, aquele tipo que a gente não olha para a câmera direto, né? A gente fica olhando para o lado. Eu gosto muito desse formato, né?
dá mais autenticidade, mais assim, veracidade. Eu gosto muito desse sentido. Sim. E os dados, porque sempre na descrição dos vídeos eu dou uma bibliografia, que não dá para você dar bibliografia em vídeo, né? Então você vai dar na descrição, você vai dar indicação de livros, autores, né? Comentando muita coisa sobre isso. Um dos assuntos que o pessoal vai estar me pedindo muito é sobre o aquecimento global, né? Não é só que eu não queria tratar tanto disso, mas está tão aí em voga o ecoterrorismo, né? O ambientalismo, né? Que a gente vai falar sobre isso. Tem o livro do Dom Bertrand, né? O Psicose Ambientalista. Exatamente, cara. Então, assim, as propagandas passam sobre isso na mídia, nas informações são extremamente importantes serem comentadas. Que às vezes você não precisa. Só o fato de você trazer isso à tona para as pessoas, no público, no grande público, já chama atenção. Né? A gente não precisa ser tão profundo, porque a gente é profundo num site, num artigo, num livro, mas quando você. Muita gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Porque tradicionalmente. É verdade. O homem comum, que a gente chama do homem natural ali, o comunzão, que. Eu sou da filosofia do Sócrates, né? Sócrates diz o seguinte, que se uma vida que não merece, não é examinada, não merece ser vivida. Ou seja, se nós estivermos aqui apenas para comer, beber, trabalhar, comer, reproduzir, né? Basicamente como qualquer organismo, uma bactéria faz isso também, né? Ou seja, ou outro ser, né? Faz isso também, se reproduz. Só isso. Que triste que nós somos, né? Se a humanidade fosse só isso. Mas graças a Deus, eu sempre falei isso, pessoal, gente, se Deus não quisesse que a gente pensasse, Ele não teria fornecido um cérebro de 2,5 kg pra gente. Então, porque tem gente que não quer pensar. Né? Tem gente que o cérebro é usado somente para movimentar o corpo, para movimentar um garfo. Contrapeso. Então, gente, o ser humano é mais do que isso. Nós somos seres pensantes, nós estamos aqui para transformar. Infelizmente, eu não estou dizendo que sou melhor que ninguém. Eu estou dizendo apenas que nós fazemos parte de um todo, mas infelizmente, enquanto nossos antagonistas aí, né, têm a finalidade bem clara de destruição da sociedade, que a esquerda é a destruição social, nós estamos propondo além os ensinos da igreja, os ensinos cristãos, a tradição, que nós mostramos que são benéficos à sociedade. Isso beneficia a sociedade, sim. Isso é extremamente vital para a sociedade, né? Enquanto que alguns tentam mandar o cristianismo para lá, dizer que, olha, não, o cristianismo é nocivo, que não sei o quê, que é tudo mentira. Nós estamos aí demonstrando que o cristianismo, as propostas do cristianismo são extremamente vitais para a sociedade. Não há como a sociedade viver sem os princípios que moldaram a sociedade ocidental cristã e que nós vimos que estão querendo mandar isso embora. Nós vimos isso aí, né? A calúnia. Olha o caso do Papa Pio XII, por exemplo. Como se pode alguém acreditar, por exemplo, num babaca que escreveu um livro chamado O Vigário, né? O alemão, e que diz que o Papa não fez nada, que a igreja não fez nada, a igreja ficou em silêncio, a igreja patrocinou o nazismo, né? E como que os fatos as pessoas não acreditam? É uma coisa estranha, cara. É uma coisa estranha. Então, uma campanha muito grande, né? É uma campanha. Então, assim, a gente vê que os livretos, eu fico direto aqui nos hipermercados, né? A gente vê esses livretos comuns, né? 50 tons de cinza, livros de autoajuda. É claro, ninguém está pedindo para todo mundo ser doutor. A própria carta de Paulo ali, os Coríntios, ele fala, uns são doutores, outros são pregadores, outros são... Então, cada um tem um chamado. O meu chamado é esse também, né? Eu sempre tive uma vocação de transmitir conhecimento, sempre tive uma vocação em parte religiosa. Eu sempre acreditei nas coisas do alto, né? Eu sempre acreditei na transcendência do cristianismo, que o cristianismo, a igreja cristã, né? A igreja, ela tem historicamente impecável, apesar das falhas. Ninguém está fechando os olhos para as falhas. Teve maus papas, evidentemente, né? Tem maus bispos, evidentemente. Tem maus cristãos, evidentemente. Mas Jesus falou que o joio cresceria junto com o trigo. É, claro. É óbvio, ninguém está falando aqui que cristão é melhor que ateu. Ninguém falou isso. Nunca falei isso. Eu nunca falei que eu sou melhor que ninguém. A questão é que nós não estamos falando aqui do Emerson, não estamos falando aqui do Emerson e outros. Estamos falando aqui da igreja. Não em nome da igreja, né? Ninguém é pretenso. Mas a gente está defendendo, falando, sabe, das mentiras que são propagadas, inclusive por padres ou pastores, inclusive religiosos, e engolidas com muita facilidade, né? Nós vemos, inclusive,
Vocês sabem disso, primeiro, padres dizendo que Jesus nunca existiu e ainda continuando sendo padres, né? Pois é. É uma incongruência, quer dizer, você vai ver, e as pessoas, os fiéis aceitam a verdade. Porque essas pessoas que nunca leram nada, nunca se informaram, nunca se aprofundaram. Então eu vejo, o caso do professor Felipe aqui não foi uma grande revelação no caso, porque ele tem programas na Canção Nova e tudo, ficou popular, né? Mas existem outros, as pessoas ficam assim mais conhecidas, né? Quando a pessoa se expõe, ela fica muito conhecida. Mas a gente quer exatamente isso, mostrar fontes, mostrar bases, mostrar bibliografia e tudo mais. E contra fatos no argumento, né? Com certeza. É isso aí, gente. Então a gente vai encerrar esse plantão aqui da tarde, ao vivo. Voltamos mais tarde, às 6 horas, aqui ao vivo também. Se o Emerson quiser entrar aqui e continuar esse papo muito bom aqui. Perfeito, a gente fala sobre outros temas também. Sim, então a gente continua aqui. Então, pessoal, muito obrigado.